Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta aula. Participem, compartilhem e vamos, que hoje o negócio vai pegar, vai ser tremendo, tenho certeza. Vou passar já aqui para os nossos palestrantes de hoje. Fiquem à vontade, a casa é vossa. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Eu me chamo João Lacerda, sou transformador comportamental e especializado em pessoas inteligentes e eficazes. Estou falando de vocês? Sinaliza aí se sim ou não. Sim, então podemos aqui elevar o nível da nossa informação, da nossa entrega? Então, eu me chamo João Lacerda. Eu sou Irani de Joval e quero fervilhar o mundo com vocês, tá? Então, gente, nós vamos compartilhar aqui alguns princípios importantes aqui nos pilares comunicação e liderança, considerando um casal normal. Então, aqui não tem perfeição, não tem aqui, estamos no estado da arte, estamos em processo de construção, de transformação. Então, o que vamos compartilhar aqui, além do conteúdo, é a nossa expertise, a nossa experiência de 19 anos de relacionamento. Então, vem aí um conteúdo prático, muitos exemplos do dia a dia, até para trazer clareza de aplicabilidade do que a gente tem utilizado hoje, né, desses dois princípios, para conduzir a nossa família. Somos duas aqui, né? Está tudo certo. O áudio está bacana? Pronto, então vamos lá. Então, para Deixa eu só começar falar uma aqui, coisa. De vez em quando vocês olhem que eu posso mandar algum recadinho para vocês aí. Não sei, parece que a tela de vocês está sacudindo, assim, ó. Não sei se está mexendo, tá dando uma mexida. Aí vocês vão dando uma olhadinha nos recados que eu vou mandando lá, tá bom? a mesa balançando aí. Não toca na Pronto, mesa. foi bom. Eu quero só perguntar uma coisinha. Só tem as mulheres ou os maridos não estão? Aí estão aí quietinho. A adesão maior foi de mulheres mesmo, né? Mas tem alguns maridos que eles não conseguiram estar presentes. O Hugo, o Tem Francisco, o marido André, trabalhando. por causa do trabalho, ou porque às vezes, por exemplo, a esposa não conseguiu estar, não quis vir sozinho, mas eles vão assistir depois. Pode ficar à vontade. Mas tem alguém que trabalha junto com o esposo ou alguém que trabalha junto? Quem trabalha aí em conjunto, em parceria Levanta a com o mãozinha. cônjuge? Levanta a mãozinha. Ninguém? Ah, então pronto. Não vou estragar a noite de ninguém hoje. Gente, é muito difícil. O tema liderança e comunicação realmente é um tema muito significativo no casamento, principalmente para quem trabalha junto com o seu cônjuge. É muito mais desafiador. Eu trabalho com o Joval há 17 anos já, juntos. Desde que casamos, a gente começou a trabalhar, abrimos uma empresa. E eu falo a vocês, viu? É dobrado a dificuldade da comunicação, o desafio. E hoje a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência, dos nossos momentos que a gente pôde estar refazendo a nossa comunicação e tentando melhorar cada dia, porque, como a gente já falou, nós não somos perfeitos, nós não somos o casal perfeito, mas a gente tenta, com os feedbacks, um dando para o outro, e cada dia a gente vai melhorando. Então vamos lá. Para começar nosso circuito, caneta e papel nas mãos. Temos alguns acordos importantes aí, até para já iniciar o nosso processo aqui de desenvolvimento. E esses acordos, um deles é anotem tudo. Teremos um momento aqui, né? Aqui a nossa apresentação se resume a duas perguntas. Uma pergunta ligada à comunicação e uma pergunta ligada à liderança. Claro que no desenrolar dessa pergunta, nós teremos alguns princípios importantes de cada um desses pilares e estaremos aí abrindo para perguntas e respostas, e é onde talvez a maior clareza virá. No decorrer, talvez surja, eu use aqui o flip chart, porque temos muitas ferramentas aqui que a gente utiliza nas empresas, nas mentorias, e a ideia aqui é compartilhar o que a gente tem de melhor com vocês. Então, ontem eu vi que surgiram já algumas perguntas,
ligada a planejamento, ligada a como fazer um planejamento. Então, nós temos uma ferramenta muito prática aqui, que eu vou compartilhar com vocês, e, inclusive, depois, Gade, eu vou mandar essas planilhas, esses formulários aqui, para que as pessoas possam estar aplicando isso e desenvolvendo esses conteúdos que nós vamos tratar a partir de agora. Então, assim, recebam da melhor forma possível, estejam com a mente aberta, se coloquem na condição de pessoas ensináveis, como eu coloquei aqui de forma muito clara. Não existe aqui perfeição, estamos aqui em processo de construção e é o que vai facilitar essa nossa comunicação. Então, estamos aí no mesmo nível aí de desenvolvimento, na condição aqui de aprendizes, e como a gente aprende aqui a todo momento, essa é a nossa participação aqui para contribuir com vocês. Gádia. Desculpa interromper mais uma vez. Mas isso vai ser fantástico. O quê? Gabriela, então, sabe do que eu falei, não foi, Gabriela? Fala aí, Gabi. Olha, desculpa, eu esqueci de informar, mas depois nós vamos pegar esse material e vamos fazer um e-book para quem estiver presente, e vocês puderem também estar acessando através do material, tá? Então vai ser fantástico. O Joval, eu já tinha pedido outras pessoas também, nós vamos juntar isso tudo e vocês podem depois estar vendo também mais. É só isso, não interrompo mais. Não, fique à vontade. Qualquer necessidade, um ponto importante aqui da nossa metodologia. Eu preciso acompanhar o feedback de vocês. Já que eu vou falar de comunicação, a fisionomia de vocês diz muito se a aula está interessante, se está normal, se está ruim. Então, quando eu vejo a fisionomia, eu estou percebendo se está valendo a pena. Então, se eu perceber que alguém está cochilando, eu já levanto todo mundo. Então, eu preciso que vocês mantenham suas câmeras abertas aí. Então, esse é um princípio básico de aprendizado no online. Se eu consigo vê-los aqui, o feedback, que é a comunicação não verbal, eu vou falar disso aqui, né? A gente vai falar de comunicação. Essa comunicação que eu estou exercendo aqui agora, que é a verbal, ela é talvez a mais utilizada, mas o feedback de vocês, só na fisionomia eu consigo ler e perceber se está sendo bem aceito, se não, e se não estiver, a gente muda a estratégia durante o circuito para que a gente não perca essa oportunidade tão valiosa que é valorizar o tempo de vocês. Então, eu sei que se vocês não estivessem aqui, vocês estariam fazendo algo importante para a vida de vocês, e já que vocês direcionaram esse tempo para nos ouvir, nós vamos fazer valer isso aí. Vamos fazer uma entrega aqui realmente que vale a pena e que traga crescimento para cada um desses casais aqui presentes. Ok? Tá valendo? Então posso contar com as câmeras abertas? Sim ou não? Então, quem não tiver, já abre aí para facilitar a nossa comunicação. Quer ver, ó? Vamos começar o nosso circuito? Fica de pé todo mundo aí. Jogo rápido. Todo mundo de pé, de pé. Fica de pé para o primeiro desafio nosso aí. E para isso eu preciso vê-los aqui agora. Todo mundo de pé. Vamos lá. Cadê? Renata, HPNet, Itatiaia, cadê vocês? Pronto. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a primeira dinâmica nossa, a primeira atividade nossa já é para ativar nossa mente. Vamos trabalhar já um princípio básico de comunicação, de liderança também. Então, o primeiro desafio nosso, coloque suas duas mãos ao lado do seu rosto. As duas mãos ao lado do seu rosto. Quem está segurando o celular aí agora, né? Encontra uma banquinha aí agora, pronto. Duas mãos ao lado do seu rosto. Não precisa colar, não. Bota bem perto para sentir o calor das mãos. Bem próximo assim, ó, para sentir o calor das mãos. Bem perto. Não precisa colar, não. Bem pertinho. De olhos abertos, não fecha os olhos. De olhos abertos, você vai imaginar que está tirando a sua cabeça do corpo. Então, levanta aí a cabeça. Sobe a cabeça. Sobe, tira a cabeça do corpo. Sobe. Vilminha, olha para mim. Vilminha, a mão tá aqui, ó. Você só vai imaginar que tá tirando a cabeça do corpo. Sobe a mão. Sobe sua mão, ó. Aí, isso. A cabeça tá aqui em cima agora. Traz a cabeça aqui para a lateral. E você vai colocar a cabeça aqui embaixo no braço. Aqui, ó. Ó o braço aqui segurando a cabeça. Uma mão tá segurando aqui a cabeça, a outra mão está livre. Com essa mão que está livre aqui agora, você vai tirar um fio de cabelo aqui da cabeça. Vamos lá, todo mundo. Toim. E nesse momento, você vai dar uma mordida nesse fio de cabelo. Vamos lá? Beleza, gente? Se a cabeça está aqui embaixo, a boca não está aqui embaixo, como é que vocês estão mordendo em cima?
Pode sentar aí agora, que nesse momento 1-0 para o palestrante. Então, prepare-se, que a gente vai ter aqui vários momentos aqui de aprendizado. E aqui a gente tem uma lição poderosíssima. A gente vai falar aqui, pessoal, de mudança. Então, o princípio básico aqui é que você saia daqui melhor do que quando você entrou. E se eu quero que o meu casamento mude, eu preciso mudar. Só que a gente está falando de mudança. Mudamos a nossa cabeça aqui e a gente continua com... Aí a pergunta-chave é a seguinte: o que é mais difícil na mudança? Aceitar o novo ou se libertar do velho? Então, quem acha que é aceitar o novo, faz assim com 1. Quem acha que é se libertar do velho, assim o 2. O que é mais difícil? Aceitar o novo ou se libertar do velho? 1 ou 2? O mais difícil realmente é se libertar do velho, dos velhos pensamentos, das velhas práticas. Sempre foi assim. O que agora vai ser diferente? Então, o princípio básico, pessoal, é a gente começar a entender que se eu tomo consciência do problema, fica fácil encontrar a cura, a solução. Então, o primeiro ponto é ter consciência de que eu posso ser o problema na comunicação, que eu posso ser o problema na liderança da família, e se eu estou disposto a mudar, eu já me coloco na condição de ensinável, de alguém que está disposto a fazer uma mudança acontecer. E eu trouxe para vocês aqui uma história já para preparar a mente de vocês para o conteúdo que nós temos agora nessa noite. E a história diz assim: o título dela é A Árvore dos Problemas. E a história diz assim: um fazendeiro contratou um carpinteiro para arrumar algumas coisas em sua fazenda. E o primeiro dia do carpinteiro foi bem difícil. O pneu do seu carro furou, a serra elétrica quebrou, ele machucou a mão e na hora de ir embora o seu carro não funcionou. O fazendeiro então ofereceu-lhe uma carona até sua casa. E durante todo o caminho, o carpinteiro se manteve de cara fechada e não pronunciou uma só palavra. Quando chegaram à sua casa, para sua surpresa, para a surpresa do fazendeiro, o carpinteiro o convidou para entrar e conhecer sua família. E antes de entrarem, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore que ficava do lado da porta de entrada e gentilmente tocou as pontas dos galhos com suas 2 mãos. Assim que abriu a porta, os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande sorriso, beijando e abraçando seus filhos, que vieram correndo ao seu encontro. Em seguida, abraçou e beijou carinhosamente sua esposa. Um pouco mais tarde, depois do jantar, o carpinteiro acompanhou o fazendeiro até o carro. E assim que eles passaram pela árvore, ele perguntou: por que você tocou na planta antes de entrar em casa? Ah, essa é a minha árvore dos problemas. Eu sei que não posso evitar alguns problemas durante o meu dia, mas posso deixar não posso deixar que esses problemas atrapalhem o tempo que tenho com a minha família, esposa e filhos, que são as coisas mais preciosas que tenho nessa terra. Então, todas as noites, quando chego, eu deixo os meus problemas nessa árvore e os pego no dia seguinte, antes de sair. E por incrível que pareça, todas as manhãs, quando eu volto para buscar os meus problemas, eles parecem não ter nem metade do tamanho que tinham quando os deixei na noite anterior. Moral da história: ninguém pode impedir de ter, a gente não pode impedir de ter problemas no nosso dia a dia, mas a gente pode escolher se eu trago ou não esses problemas para o meu ambiente familiar. E é o que a gente vai tratar aqui agora: como eu posso tornar minha comunicação mais assertiva, mais interessante, como eu posso liderar uma transformação positiva no meu relacionamento e, com isso, né, tornar o meu ambiente familiar muito mais prazeroso. Então, a partir de agora, nós vamos compartilhar aqui a nossa tela com esses slides, que é o que vai ajudar na compreensão e condução aqui da nossa proposta. Me sinalizem, por favor, se já estiver visível para vocês aí o slide. Ok? Pronto. Ok, já. Vamos lá. Primeira pergunta. Não, quer dizer, segunda, né? Porque eu já perguntei uma, já fiz uma pergunta, agora vai ser outra. De 0 a 10, que nota você atribui à comunicação do casal e como essa nota tem interferido na felicidade da família? Nesse momento, nós queremos que você coloque no chat aí agora. De 0 a 10, coloque a sua nota. Qual a sua nota? De 0 a 10, que nota você atribui à comunicação do casal? A comunicação do casal e como essa comunicação tem favorecido ou prejudicado a felicidade da família. Coloca só o número por enquanto. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat já. Então, escrevam, por favor, que nota vocês atribuem. 7. Vamos lá.
7 é porque dá para passar, 4, 10. Quem está com 10 aí, bacana. Uau, Isso é boa. importantíssimo. Então, esses pontos aqui, ó, para que tenhamos uma nota dessa aí, isso é importante. Tem alguns pilares, algumas práticas, é o que a gente vai tratar aqui agora. Alguém botou aqui 0, é isso mesmo? Era um 10 ou um 0? Então, essa informação aí, pessoal, isso aqui a gente precisa ter aí agora clareza e entendimento de que existe solução. Existe solução. Só existe solução para a morte ainda. Porém, a gente tem agora clareza aqui de que é possível mudar a nossa realidade. Então, o primeiro ponto é ter consciência. Se você está trazendo um número, é porque você entende o tamanho da sua dificuldade, o tamanho do seu desafio, e nós vamos trabalhar aqui trazendo alguns conceitos, alguns princípios importantes e algumas práticas que nós utilizamos aqui para vencer as dificuldades do nosso. E como eu disse aqui, pessoal, não existe aqui casal perfeito, temos desafios e a gente está aqui para contribuir com esse resultado. E eu trouxe aqui alguns pilares importantes para vocês, já para a gente começar a trabalhar essa comunicação. Então, por favor, anotem o primeiro pilar: escuta ativa. Primeiro pilar, escuta ativa. Então, vou trazer aqui, se não me engano, são 9 pilares aqui, e a ideia é exatamente, dentro desses pilares, trazer clareza, alguns exemplos práticos aqui para tornar essa experiência muito mais positiva. Então, quando a gente fala de escuta ativa, é a escuta em que eu me liberto de tudo de distração para dar atenção ao que o outro tem a dizer. E esse primeiro ponto aí, pessoal, existem sinais que são dados aí, eu tenho que estar alerta a isso. Então, sinais dos filhos. Então, quando a gente nota filho que sempre teve um comportamento positivo, de repente, o rendimento dele na escola está caindo, isso é um sinal. De repente, a agressividade, agrediu outra criança, ou está mais isolado, não se comunica mais. Tudo isso são sinais. E é importante que a gente entenda que a nossa comunicação, ela interfere diretamente na paz ou na qualidade da família. Vou trazer aqui exemplos práticos aqui para vocês. Nós temos 2 filhas aqui na casa, e a ideia, uma de 16 e uma de 10 anos de idade. Gabriela Mel, 16, Sofia Valentina, de 10 anos. E, recentemente, nós tivemos aqui, e assim, pessoal, até para eu explicar aqui meu circuito, eu trabalho com comunicação de impacto. O meu estilo é muito inspirador, é muito agressivo, é muito... Esse é o meu estilo de comunicação para lidar com a minha plateia, que geralmente é de profissionais de vendas, equipes comerciais de vendas que vivem de resultado, de meta. Então, como eu passei pelo Exército, a minha característica é muito inspiracional. Então, inspiracional, como eu falo, gente, levanta todo mundo aí. Então, às vezes, parece que eu estou impondo, mas é um estilo aqui. Então, a minha forma de comunicar é, às vezes, direta, às vezes, assim, parece ser agressiva, mas não é, pessoal, é só um modelo de comunicação. E eu estou trazendo aqui, só que esse modelo de comunicação gerou recentemente um feedback da família. A gente teve um momento aqui da família interessante que gerou uma mudança nossa de comunicação. Foi preciso que nós mudássemos a nossa comunicação para que as filhas não tivessem uma percepção de que quando estávamos discutindo ideias, inclusive, parecesse uma discussão. Então, assim, tivemos esse feedback da nossa filha de 16 que falou assim: olha, mas como é que vocês estão falando? Às vezes parece que vocês estão brigando, tal. Que comunicação é essa? E aí trouxe clareza. Eu achava normal que a nossa comunicação, que ela já está sintonizada comigo, né? Só que na percepção da família, das filhas, existia ali que parecia ser algo que era agressivo ou era em tom de discussão. E foi um momento assim que houve, né? Um momento assim de percepção, aí entra aquela escutativa de você ouvir sem rebater, sem justificar e entender que você precisa mudar o comportamento. Se existe um feedback de um ente familiar, ouça. E isso é importante. E aí tivemos a gente ouvir a de 10 anos também. Fala aí, Sofia. Aí, Sofia Valentina, ela falava assim: não, eu prefiro não falar para não me comprometer. Então ela tem muito disso, né? É muito assim sagaz, é muito diferenciada. Só para dar um exemplo aqui, gente, ó, com relação a Sofia, é a mais bem relacionada aqui do condomínio, vai fazer jornalismo, tem 10 anos de idade, vai fazer jornalismo, e ela tem muitas amigas. Aqui não dá para fazer essa atividade, mas, Gádia, no dia 19 aí, quando estivermos aí em Portugal, se a gente puder reunir, eu vou fazer essa dinâmica com vocês. É uma dinâmica para eliminar a maldita fofoca. Pode não ter na sua casa, mas tem na igreja, tem no trabalho. E assim, é melhor do que a vacina da Pfizer. É uma aplicação e resolve. E aí, a gente fala muito disso aqui, né? De evitar nem ouvir a fofoca para não se tornar cúmplice.
E aí Sofia tem 10 anos e tem uma amiguinha dela aqui do condomínio, que tem acho que 12, que volta e meia bate aqui e fala assim: Sofia, tem uma fofoca para te contar. E aí, quando Sofia aparece, né? E ela vem assim, sempre que vem com uma fofoca. E fala: Sofia, evita, vai dar problema para você. Aí essa amiguinha chega aqui e fala assim: bate, né? Quero falar com Sofia. A gente chama. Quando Sofia chega, ela fala assim: Sofia, tem uma fofoca para te contar. Aí Sofia fala assim: eu não gosto de fofoca, mas já que você está aqui, conte. Conte, Então, conte, conte. Ela falou, conte, conte, conte. então Eu na assim, cozinha, o me acabei de rir. o que eu quero dizer Legal. para vocês aqui é só para a gente entender que o processo de comunicação é fundamental nesse momento aqui e a escutativa faz toda a diferença. Então, assim, o que é que eu trago para vocês aqui? Esse feedback das filhas foi fundamental para que a gente melhorasse a nossa comunicação, principalmente na presença delas. Então, escutativa, eu vou falar aqui de alguns acordos. Escutativa é simplesmente você se livrar de todas as distrações e vou dar um exemplo aqui, ó. Quem nunca conversou com alguém assim, ó? Vá falando aí que eu tô ouvindo. E a pessoa aqui no celular, tô digitando aqui uma mensagem. Aham, vá falando. Isso, então quer escutativa, pega o celular, vira ou coloca fora do ambiente e ali você tem um momento para que os dois desenvolvam. Então, esse é o primeiro pilar, escutativa. Quer ir alternando? Pronto. O segundo é a fala consciente. A fala consciente incentiva a expressar-se de forma clara e direta, usando eu sinto em vez de você faz. Então, essa é o segundo pilar. Tipo, eu sinto que precisamos melhorar nossa comunicação, ou você fala de forma agressiva. Em vez disso, né? Eu sinto que a gente pode melhorar nossa comunicação, eu sinto que a gente pode melhorar nosso planejamento, eu sinto que a gente pode administrar melhor. Quando eu falo isso, é como se eu usasse uma comunicação indireta para chegar no objetivo que eu quero chegar. Então, o problema pode ser até o outro, mas quando eu trago para mim, me coloco na condição de que nós precisamos mudar a gestão do dinheiro na casa, eu estou me incluindo no processo. Então, não estou acusando ninguém, só estou dizendo o seguinte: nós precisamos mudar esse nosso processo, esse nosso, seja de gestão, seja de planejamento, seja a comunicação. Então, o uso das palavras pode mudar literalmente a gestão da qualidade da comunicação do casal. Terceiro ponto, respeito. Então, um ponto importante aqui, pessoal. Aí eu vou usar já aqui o primeiro pilar. A primeira vez que eu vou usar aqui o nosso painel, anota aí, por favor, porque isso aqui serve para tudo, principalmente relacionamento. E aí eu trago para vocês agora o tripé do relacionamento. E o tripé do relacionamento, pessoal, ele é baseado. Imagine uma cadeira com 3 pilares aqui, ó. 3 pernas. E essa cadeira fica na posição certinha ali, porque ela tem uma base, uma cadeira com 3 pés. E esse primeiro pilar é baseado em confiança. Então, o relacionamento sem confiança não tem relacionamento. Se eu não confio, vai dar problema. Se eu não confio, perco minha paz. Primeiro ponto, confiança. Segundo ponto, não necessariamente nessa hora, admiração. Então, se não tem admiração, perdi, né? E aí pode observar como começou o relacionamento. Com certeza você identificou, passou a admirar, identificou alguns pontos, né, que chamavam sua atenção, que eram comuns do casal, e isso favoreceu o início de todo o processo. Uma coisa que eu falo muito assim, quando a gente está seja na área empresarial, ou você está desiludido de um projeto, e o casamento é um projeto, né, um projeto de Deus, resgate o brilho nos olhos do início do projeto. Então, no início você admirava, no início você enxergava pontos de qualidade, você falava para as pessoas por que aquela pessoa era importante para você. Está aqui, pessoal, admiração. E talvez eu precise resgatar esses motivos de admiração para eu começar a entender e fortalecer esse tripé. Falei de confiança, falei de admiração. E o terceiro pilar, que é exatamente esse terceiro ponto aí, que não pode faltar no relacionamento, é respeito. Então, isso aqui, pessoal, tem que estar muito bem acordado, porque se o casal não se respeita, com certeza, se um agride o outro, se um passa dos limites, isso aqui quebra, desgasta, faz com que você perca exatamente o brilho que é exatamente ter o outro ao seu lado. Então, um ponto fundamental, respeito. E a comunicação assertiva é uma comunicação que respeita. Então, assim, que palavras eu posso usar que não dispare gatilhos que façam que o outro se enfureça. Então, tem coisas que, se eu não tiver cuidado,
eu falo, e se falou ali, já era, gera um estopim, uma explosão. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece o outro, mais você evita utilizar palavras que gerem, né, no outro talvez a agressividade ou o descontrole emocional. Então, nós somos seres movidos por gatilhos. Então, tem gatilhos que, se acionados, faz com que a pessoa lembre lá na infância dele, quando o pai agia daquela forma, ou quando a mãe tratava daquela forma. E se você ativou ali, com certeza vai gerar um problema seríssimo. Quarto ponto, gestão de conflitos. Abordar os desacordos de forma construtiva, buscando soluções em conjunto e evitando a culpa. A chave é focar na resolução do problema, não em ganhar a discussão. Resumindo, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Anota essa frase, por favor, porque ela pode fazer uma grande diferença na sua vida. Eu decido que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não entra em discussão de trânsito, não entra dia, e aí já tem um acordo nosso aqui, ó. Dias de evento, que eu tenho palestra, que eu tenho treinamento, a gente não trata de nenhum problema, porque o meu trabalho é todo emocional, o meu trabalho é todo mental. Se eu não tiver com a mente boa, vai interferir na minha performance. Então, o ponto fundamental nesse processo é, na gestão de conflitos, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Faz sentido? Com certeza. Então, isso é só para a gente começar. Gente, escreve aí, por favor. Faz sentido? Tá fazendo sentido para você o que a gente está trazendo aqui de informação? Então, qual é a ideia nossa? É trazer a praticidade. Quanto mais prático for, mais você identifica a chance de aplicar no seu negócio. Só escreve aí se está fazendo sentido. Se o que foi falado até agora, se esse tripé faz sentido. E pode observar aqui, pessoal. O que atraiu você foi a admiração. Talvez o jeito de andar, o jeito de falar, a fisionomia, as qualidades, o físico, alguma coisa lhe atraiu. Então, essa admiração do início, preciso resgatar exatamente porque isso vai facilitar todo o nosso processo de desenvolvimento. Então, está aqui, admiração. Falei aqui de respeito. Então, é entender quais são os limites aqui, até onde eu posso ir. E, por fim, a confiança. Confiança ou tem ou não tem. Não existe 99%. Esse 1% vai dar problema. Então, aqui é só para a gente começar a entender que dentro do processo, a comunicação que eu desenvolvo diariamente, ela fortalece e muito esse tripé do relacionamento. Quinto ponto aí, já para a gente começar a entender, é o que a gente chama de feedback positivo. Então, esse feedback positivo é exatamente tá fortalecendo aquilo que o outro entende que é importante para ele. Então, se eu faço algo e peço a opinião do outro, e se esse outro fortalece, parabéns, olha, tá massa, show de bola, isso fortalece o processo. Então, quanto mais... Claro que eu tenho um ponto que é característica minha. Toda vez que eu vou revisar algum material de alguém, ou se eu vou assistir algum material, a visão é sempre de encontrar a falha do processo. E eu tive que me reeducar nesse circuito, porque uma certa feita eu tive um feedback de um parceiro, um amigo, né? Trabalha comigo, inclusive, e ele falou assim, me mostrou o material, e eu achei bom, mas eu fui exatamente nos pontos que ele poderia melhorar. Aí ele teve uma hora que ele falou assim, Joval, você tem dificuldade de ver as qualidades nos outros, não é verdade? E eu não retruquei, eu parei, eu falei, caramba, não tinha percebido desse ponto de vista. Então, isso é uma comunicação. Então, dar feedback positivo reforça, encoraja, fortalece no relacionamento. Sexto ponto. Autoconhecimento. Conhecer e compreender suas próprias emoções e gatilhos podem ajudar a comunicar seus sentimentos de forma mais eficaz e a evitar mal-entendidos. Significa dizer o seguinte, pessoal, quanto mais clareza você tem do que você tem de ponto forte, de ponto fraco, se eu entendo ela e eu sei, assim, a gente teve uma fase que era o seguinte, época de TPM, e eu mapeei isso. Caramba, geralmente quando chega dia 28, dia 30, ela é mais colérica, mais explosiva. Sanguínea. Eu sou muito mais light, né? Sou mais calado. Então, esse aqui tem os meus momentos de explosão, porém, na discussão, eu sou o que mais fica calado no processo. Então, nesse instante, teve uma fase que estava difícil, eu falei, caramba, como assim, né? E aí tem os pensamentos errados que a gente tem, só que entra no detalhe. Se existe uma visão de futuro, eu vou falar disso aqui, isso é importantíssimo. A visão de futuro é que vai fazer com que vocês superem todas as dificuldades. Quem colocou ali uma nota 0 na comunicação, a sua visão de futuro com relação à sua família vai definir o sacrifício que você vai desenvolver agora
para construir essa família, mudar esse jogo. Então, é possível. Eu tenho relatos de amigos, inclusive, que tinham uma vida assim totalmente errada, e ele fala assim, Joval, eu tenho um amigo que já viajei com ele várias vezes, e ele falou assim, Joval, eu era todo errado. Pensa num cara, a minha esposa, e assim, hoje eles têm um casamento assim, sensacional, e ele fala assim, minha esposa é uma pessoa assim, que eu tenho que realmente agradecer a Deus, porque eu fui um cara totalmente errado, eu sei das besteiras que eu fiz na minha vida, mas ela permaneceu ali firme no circuito. Então, esse autoconhecimento, ele serve para que você identifique o que você tem de bom, quais são os pontos, ninguém é todo errado, tem qualidades aí agora, e quais são os pontos que precisam ser melhorados. Então, a fase do namoro, a fase do noivado é a fase do estudo. Eu estou identificando e mapeando ali com quem eu vou passar o resto da minha vida. E se eu não fizer um bom mapeamento, depois vem o problema. Se eu não entender, se não tiver constância de propósito, se os dois não estiverem na mesma visão, vai dar problema. Então, essa questão do autoconhecimento, isso aí é fundamental. Tanto você se conhecer, quanto você conhecer o outro. E isso vai facilitar na comunicação do casal. Sétimo ponto, flexibilidade. Então, assim, o que é flexibilidade? A habilidade de gerar mudança. O autoconhecimento, uma coisa bem interessante que para a gente fazer, para a gente se conhecer e para você desenvolver esse autoconhecimento é você fazer as cartas matinais. O que é a carta matinal? É você escrever o que vem na sua cabeça e você, quem mais se conhece a gente é a gente mesmo, né? Então, a carta matinal é para isso, para você se conhecer, conhecer a sua forma de falar, o que você precisa melhorar. Então, você faz essa carta matinal, uma coisa que eu tenho feito e tem melhorado bastante. Assim, eu tenho me reconhecido como pessoa, como no meu casamento, eu tenho me reconhecido como mãe. Então, é bem interessante essas cartas matinais. A gente não precisa mostrar para ninguém, é uma carta que fica para você, só para você. E você escreve ali o que vem na sua cabeça. Então, faz 3 páginas de manhã ou a hora que você puder do dia, e é bem interessante para você adquirir esse autoconhecimento. Eu super recomendo essa carta vindo da terapia, e terapia de casais também é bem interessante também para a gente se conhecer e também entender, né, o outro, para que não evite esse mal-entendido. Porque às vezes a gente acha que é o outro, mas é a gente. Ou às vezes também a gente acha que é a gente, mas é o outro. Então, quando você conhece, você acaba descobrindo. E comunicação, gente, não é o que eu falo, mas é como o outro entende, interpreta aquilo que eu disse. Então, quer ver aqui uma forma errada que a gente se comunica? Vocês estão entendendo? Essa é uma pergunta era pouco efetiva. Vocês estão entendendo? Você pode estar entendendo completamente o contrário do que eu estou dizendo. Mas a pergunta correta, escrevam isso aí e testem como isso vai mudar o jogo. A pergunta certa é: o que vocês entenderam? Escreve aí o que é que você entendeu sobre autoconhecimento. Se o que a pessoa coloca lá, o que ela responde, condiz com aquilo que eu disse, validei minha comunicação. Então, princípio básico. Se eu estou me comunicando e se o outro está fazendo o contrário, inicialmente, a responsabilidade é minha como emissor. Não estou sendo claro na minha comunicação, não estou sendo compreensivo, assertivo. Então, eu preciso me certificar disso, mas quando quer me certificar, a gente aprendeu a perguntar isso aí. Vocês estão entendendo? Sim, só que esse sim pode ser contrário ao que eu disse. A interpretação pode ser equivocada. A pergunta certa é: o que você entendeu? Quando eu peço que o outro fale, aí eu consigo perceber qual foi a interpretação dele com relação àquilo que eu disse. Então tá aí. A flexibilidade é você ter a chance de interpretar a percepção do outro sobre outra ótica. Não tinha percebido dessa forma. Não tinha enxergado dessa forma que você colocou aí agora. Se Então, colocar no lugar do outro também, show. né? Muito interessante, Facilita né? para Ser entender. flexível. Então, assim, ontem alguém falou, né, da questão da mudança, que o outro não muda, tal. Talvez seja exatamente por conta da criação que ele teve. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui agora, de comunicação. Eu sempre tive dificuldade em abraçar, mas isso se deu porque eu não recebi abraço da minha mãe, que não recebeu abraço da mãe dela. Então, a criação dela foi muito dura, muito, né, incisiva, e ela acumulou uma série de traumas que acabou interferindo na nossa criação. Quando eu entendo que a ausência de abraço dela para conosco foi por conta do que ela não recebeu, então a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem.
eu mudei meu comportamento até numa questão do acolhimento. Facilita essa comunicação, isso facilita exatamente esse entendimento e a prática do processo. Bora olhar para. Eu gosto de olhar para as pessoas. Eu vou fechar as duas aqui, só para encerrar aqui, a gente volta já para a galera. Então vamos lá. Quarto ponto aqui, linguagem não verbal. Então, detalhe, gente. Tá. Já na linguagem não verbal? Linguagem não verbal é o oitavo. Quarto ponto, isso mesmo. Se for o quarto. Essa aí eu sou expert e eu vou falar dela. Tá? Linguagem não verbal é estar ciente de que a comunicação não é apenas o que dizemos, mas também como dizemos, incluindo o contato visual, expressão facial, postura e gestos. E eu tenho, assim, falei da expertise aqui, mas não foi legal. Eu vim de uma família que a linguagem não verbal era terrível, e isso me machucava muito. Lá era assim, se eu fizesse alguma coisa, a linguagem não verbal era ficar sem falar, 2, 3 semanas, 15 dias, sem ninguém falar comigo. E era todos, parecia um complô, né? Então, tudo lá era fica de mal, fica de mal. Se uma pessoa tivesse algum comportamento errado, ficava de mal. E eu, quando eu me casei com o Joval, eu tinha muito medo dessa questão, né? Do ficar de mal, vamos dizer assim, né? Como eu já via lá na minha casa isso. Então, isso era uma coisa que eu vim muito apreensiva para o meu casamento. E quando eu casei, quando, né, a gente vai tendo aqueles conflitos, a gente ainda não conhece, e vai acontecendo até aqui. E aí, Joval, como ele falou, ele é muito de ficar calado. E o bico dele logo sobe, né? Quando a gente tinha alguma treta. E eu sou muito de falar com aquilo. Então, se a gente brigasse, se Joval fechasse a cara para mim e não falasse comigo, aquilo ali me matava de um jeito. Eu voltava lá a memória lá da minha casa e isso me machucava muito. Eu sou adotada, fui adotada, então eu tinha esses traumas já de infância e quando ele fechava, né, eu ficava chateado comigo e ficava sem falar. Então, aquilo ali era como se eu voltasse àquela memória e me machucava muito. E hoje, graças a Deus, a gente tem os arranca-rabo, mas a gente não fica de mal, a gente não fica de mal, né, amor? De noite, antes do sol se pôr, a gente já fica de bem, é só mais o estresse do trabalho mesmo. Mas é uma coisa muito importante para mim, era a linguagem não verbal que me machucava ali naquele momento. Todo mundo com a cara fechada, ninguém falava comigo, e ficava aqueles 15 dias, 10 dias, 20 dias, eu ficava lá no meu quarto, caladinha, e eles, quando me viam, virava. É o jeito, né? Todos eles são assim. Então, a linguagem não verbal, para mim, é dolorida demais quando eu lembro disso. E hoje, meu casamento, graças a Deus, a gente não tem essa questão desses momentos, né? De ficar zangado, de ficar de estresse. Às vezes ele bota o biquinho dele alguns dias aí, mas logo a gente contorna. E a linguagem facial, né? A linguagem não verbal é quando a pessoa está falando e você cruza o braço. E tem mulher, né, que é assim, né? O cara está falando e ela está tchau, tipo assim. Então, isso tudo a gente tem que ver. E vice-versa, né? O marido também, às vezes, a mulher está falando ali uma dor, um sentimento, e ele está com um cão, um relacionamento, porque isso, às vezes, o cônjuge ele não sabe lá da infância. Eu acho que o Joval, eu nunca tinha passado nem isso para ele, né? A questão verbal ser tão dolorida para mim, de quanto eu sofri na minha infância, na minha adolescência com isso. Então, isso é muito importante, gente, a gente ter essa sensibilidade, a gente se colocar no lugar do outro e não ter essa linguagem não verbal. Quando você tiver essa linguagem não verbal, é que seja de amor, que seja de respeito pelo outro, e não de desdém, de raiva, de ódio, que isso realmente é uma coisa
uma falha muito grande na comunicação do casal. E o casal ele é um líder, né, na sua casa. Então, o líder ele não pode nunca, nunca ter uma linguagem não verbal não condizente com aquela situação, né, que vai machucar o outro. Então, isso que eu tenho sempre esse cuidado de ter essa linguagem positiva, essa linguagem que não verbal, mas que seja positiva. Às vezes eu até tento não. Show. E o último pilar aqui é privacidade e tempo de qualidade. Então, assim, para a comunicação ser assertiva, escolha o seu momento certo para comunicar, então, assim, um horário reservado, um local que você possa trabalhar esse alinhamento. E tem coisas que os filhos não precisam participar. Então, às vezes, o casal perde o respeito para com os filhos exatamente por compartilhar discussões ou comportamentos que vão tirar a percepção de respeito, de admiração, de confiança dos filhos para com os pais. Então, esse tripé do relacionamento não é só para o casal, não, gente. Serve para qualquer coisa. Isso aqui, relação profissional, relação. Ele vai estar presente em todas as suas relações. Confiança, relacionamento, confiança, admiração e respeito. Isso aí é fundamental dentro desse processo. E quando a gente fala de tempo de qualidade, eu trouxe algumas fotos aqui importantes. A pandemia serviu aqui para a gente ter, por sermos muito focados aqui no trabalho, a pandemia serviu para olharmos mais para a família. Teve esse lado aí. E nós tínhamos, né, criamos vários momentos aqui. Eu trouxe aqui uma foto aqui minha e de Sofia Valentina. Eu geralmente gosto de correr. Já corri uma São Silvestre. Então, o meu hobby é correr. E aqui é um dia que a gente saiu 5 da manhã para correr. Corremos 5 quilômetros aqui. Foi o percurso. E no final, a chuva caiu de forma. Acho que dá para ver um pouquinho aqui. Intensa. E ela falou: meu pai, e agora? Eu falei: agora vamos tomar banho de chuva. Os dois suados. Vamos ter um momento aqui que criança, na minha época, a gente adorava tomar banho de chuva. Ela odiou. Mas foi assim, uma experiência show. Eu gravei um vídeo nesse dia aí, um stories, e falei, gente, tá aqui, ó, geração Nutella, nunca tomou um banho de chuva na vida, né? Aí ela falou, já tomei sim, aí fiquei uma. Mas foi muito bacana aqui, porque esse é o momento que você tem para estreitar laços com a família. Um detalhe que eu aprendi essa semana, não sabia disso, olha como a gente aprende. Foi de um especialista em educação de filhos, ele falando que todos os filhos são diferentes. Então você não pode tratá-los da mesma forma. Eu amo todos da mesma forma. Isso a gente fala, mas a gente sabe que isso não é verdade. Cada um tem o seu formato, né? De amor, de cuidado. Cada um tem uma necessidade específica de atenção. Alguns são mais independentes, outros são mais carentes. Então, assim, e aí ele falou de você ter um dia específico para cada filho. Um dia para que você dedicasse atenção. E nesse dia aqui foi meu e dela, e foi bacana. Então, assim, você fortalece, você conversa de vários assuntos, você tem ali a chance de entender um pouquinho mais sobre ele, e o filho também sobre você. Então, esse momento de tempo de qualidade com os filhos, aqui o celular só aparece no final, na hora da foto, mas a gente não usa o celular no percurso, exatamente para tornar a experiência valiosa. A experiência ali, ela faz balé, tem uma foto dela nesse dia aí, que ela faz aquele movimento de botar o pé praticamente aqui junto com a cabeça, né? Faz uma. E show! Então, assim, momentos de qualidade, momentos com a família. Isso aqui já foi semana passada, tem 10 dias aqui. Uma sala, a gente participa. Olha o poder da família agora, da comunicação. Cada um tem uma habilidade. Nós passamos 56 minutos numa sala fechada, toda enigmática, né? A chamada escape room. E foi sensacional, porque cada um aqui contribuiu para que um enigma, são 7 enigmas, um enigma fosse ali descoberto, desvendado, e a gente pudesse sair da sala dentro do prazo de 1 hora. Então, assim, mostrou claramente que o poder da família está na unidade. O poder da família, cada um ali com uma habilidade, cada um teve uma descoberta, uma percepção, uma sacada. E ali eu falei, caramba, se eu tivesse aqui sozinho, eu não resolveria. Se fôssemos só os dois aqui, a gente não resolveria. E as filhas no processo ajudaram e muito na solução desse problemão. E a gente se colocou à prova exatamente para ter um momento nosso ali. Depois tivemos um momento de um restaurante. Então, assim, foi uma tarde diferenciada, uma tarde de relacionamento que fortaleceu muito a nossa unidade familiar.
E aí a gente descobriu que a gente tem uma líder na família, né? A líder é Sofia Valentina. A menor foi a líder. A lerda que ficava sentada, que era eu, que eles falavam, eu que ia descobrindo os enigmas. E essa pessoa aqui ficava abrindo depois que eu falava. E a outra era na matemática, era na escrita. Então, a gente descobriu ali as habilidades de cada um. É muito interessante essa brincadeira, né? Vamos dizer assim. Então, gente, só até aqui. Tá fazendo sentido aí para vocês, sim ou não? Falamos de comunicação, a gente vai entrar no pilar liderança, e eu queria saber o seguinte: coloca aí qual foi a palavra que você resumiu. Se você for resumir essa primeira etapa agora numa palavra, qual seria aí? Qual foi o seu aprendizado nesse momento aqui agora? Até esse momento. Uma palavra que exprima aí a sua percepção até agora. Então, estamos aqui ó, com Margarida, Joana, Cláudia, Itatiaia, Gabriela, Eliene, Josefina. Olha, a Eliane entrou, foi? Cadê? Eliane Vilminha, Rodrigues. União. Então, assim, define essa primeira etapa dessa operação. Saiu a tela. Deixa aqui. Não. Vamos lá. Preciso voltar aqui, senão. Ah, voltou. Pronto. Show de bola, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui na segunda etapa, que é liderança. E então, dentro desse circuito aqui agora, eu vou só fechar aqui a comunicação, pessoal. Isso aqui pode ajudar e muito no seu relacionamento. Talvez algumas de vocês aqui seja uma pessoa, e aqui ó, são os três canais de nossa comunicação. Tem gente aqui, pessoal, que é visual. Quem é visual compra pelo que vê, compra pelos olhos. Então, investe muito na sua parte visual, investe muito, né, na arrumação da casa. São as pessoas que são do detalhe, gostam de organização, arrumação. Essas são as pessoas visuais, que em dias de aniversário querem ganhar presente. É joia, é colar, é brinco. Então, assim, aquele telefone fonado, aquela mensagem fonada, não faz sentido para quem é visual. Vamos lá, pessoal. Tem gente que é auditivo. Tá aqui. Quem é o auditivo é aquela pessoa que gosta de ouvir, né? Eu te amo o tempo todo. Palavras de afeto, palavras de carinho, são pessoas que valorizam muito, né, a comunicação, aquilo que ouve. Tem gente aqui, pessoal, que é sinestésico. Eu. Sinestésico ou sinestésica? O sinestésico é aquela pessoa pegajosa, que conversa pegando, que conversa se está no shopping, pega na mão, se vai correr, né? 5 quilômetros, corre com a mão dada. Então, assim, é o cúmulo da pessoa que gosta de contato. Então, são pessoas que valorizam muito as dinâmicas. É amor tocar. Não, quem corre 5 quilômetros de mão dada parece que é para não deixar o outro fugir, né? Então, fala, gente, menos, isso esquenta a mão, dá calor, né? Só nesse momento. Mas aqui, pessoal, entender isso aqui pode salvar o seu relacionamento, a sua comunicação. Por quê? Para quem é visual, como eu disse, gosta de adereços. Poxa, então, assim, aniversário de quem é, o dia dos namorados. Para quem é visual, se ele é auditivo e ele é visual, ele vai dar mensagem, aquele carro, né, que chega lá com a mensagem fonada, ele vai ter, vai mandar, né, uma gravação lá positiva, ou vai recitar uma poesia. Ele é auditivo, ele gosta de ouvir. Só que se ele não entender que ela é visual, ela recebeu a mensagem e falou assim: ah, tá. Ela pensava em ganhar uma joia, ela pensava em ganhar um presente, né? Porque o visual valoriza isso. Se ela é visual, se ela é auditiva e ele é visual, aí vai ter um momento que ela vai falar assim: ah, você não me ama mais. Aí ele fala: como não? Se ainda ontem eu te dei um presente, né? Um colar novo, mas você nunca mais disse que me amava. Pronto. Ela gosta de ouvir. E essa pessoa aqui, pessoa que é sinestésica, valoriza toque, afeto, contato, carinho. Esse entendimento facilitará e muito a comunicação do casal. Esse entendimento aqui agora vai fazer com que você fortaleça e, claro, passe a entender o canal de
comunicação do outro e como eu posso chegar exatamente nessa sintonia que vai facilitar o relacionamento do casal. A mulher, geralmente, ela é mais sinestésica, né? E o homem, às vezes, não entende. Aí não toca, não abraça, não beija. E ele também, como ele já tem a dificuldade que ele É teve porque eu sou lá, visual, gente. ele teve na infância, então, é verdade, esse homem é visual todo. É por isso que eu tenho que ficar de olho nele, que senão. Vamos Aí, lá. Tá fazendo sentido aqui, pessoal? Fez sentido? Quem se identificou aqui? Quem é que acha que é visual? Levanta a mão. Visual se arruma, visual quer sempre estar, né? Tirou uma foto, não tá legal, tira outra, é visual, valoriza cada detalhe do que tá vendo. O auditivo não tá nem aí, mas os elogios pro auditivo fazem toda a diferença. O sinestésico é aquele tipo de pessoa que, para ele, movimento, quando eu falo assim, levanta todo mundo, o sinestésico ama isso. Caramba, dinâmico, isso aí é o que faz com que o sinestésico beijar. é o canal de comunicação de aprendizado dele. Ok? Vamos lá, gente. Olha lá, visual. Quem acha que é auditivo? Então, o auditivo valoriza a qualidade da comunicação. O auditivo se prende nos detalhes do que está ouvindo. Para quem é sinestésico, mais dinâmica, quanto mais vivência, quanto mais aplicatividade, melhor resultado. Eliene, você é o quê, Eliene? Fala Ó, aí, Eliene. Josefina é sinestésica. Alguém falou de um pouco de tudo, e faz sentido, gente. Se você fizer um teste, você vai ter um pouco de cada um dos canais. Mas, geralmente, você tem um canal que é mais latente do que outro. Pode acontecer no teste de dar empate, os 3 canais na mesma pontuação. Visual. Uau! Então, Joana, com certeza, já percebeu ali a cor azul, já percebeu o pincel, cada detalhe, porque Joana, sendo visual, enxerga detalhes. Isso aí, Eita, pessoal, vou até me arrumar para Joana. favorece todo esse processo nosso de comunicação. Uma pode ser impressão 40, sim, pode ser. Quando você faz o teste, pessoal, geralmente dá 40%, 32, 30 Cuidado outro, para não sair 36. Tá brigando e toca, aí o negócio complica, gente. É melhor não ser sinestésico nessa hora, não, viu? Nessa hora eu não sou, não, viu? Mas graças a Deus, meu maridão. É porque eu não falo, eu já entendo, já passo longe. Tá bom. Vamos lá. Dando sequência aqui, a gente vai entrar agora na parte de liderança, já dando sequência aqui ao conteúdo. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui nosso processo. Voltou a tela aí? Sim ou não? Voltou a tela? Pronto. Vão anotando aí, pessoal. Vai dizendo se está tudo ok. Vamos lá. Seguindo aqui nosso processo, eu trouxe aqui agora as 7 palavrinhas mais poderosas que você pode trabalhar na comunicação da família. Anota, por favor, e agora. Anota, porque essas palavrinhas que são simples, mas funcionam muito bem. Primeira palavrinha. Por favor. Então, pedir, por favor, não custa nada. Lá fora, a gente faz isso com os estranhos, por que não valorizar a família? Então, pedir com educação fortalece e valoriza as relações interpessoais internas da família. Segunda palavrinha. Obrigada. Se você pediu, alguém serviu, agradeça. Então, obrigado, não custa nada de você dar esse feedback positivo, porque vai fortalecendo e gera respeito nos entes. Isso aqui, eu estou falando de família agora, pessoal. Não é só o casal, não. Pai com filho e vice-versa. Terceira palavrinha. Licença. Licença. Sai da frente, sai. Então, isso é uma forma agressiva, bruta, que acaba gerando rispidez no processo e, claro, né, vai interferir no relacionamento interpessoal. Então, todo o processo aqui, pessoal, é para você já começar a entender o seguinte: o simples funciona. Fazer o básico bem feito vai funcionar perfeitamente. Então, não espere nada mirabolante, nada que vai exigir esforço. É o básico. Faz o básico bem feito e você vai perceber como vai mudar o jogo da família. Quarto ponto. Desculpa. Não custa nada, gente, você se desculpar, não custa nada você reconhecer que errou, e não tem coisa melhor quando você reconhece. Se você é líder, estou falando agora na condição de líderes aqui, não tem coisa melhor quando o líder reconhece um erro. Quando o líder reconhece e pede desculpas, ele ganha mais respeito ainda do liderado, porque o cara fala, caramba, ele na condição de líder reconheceu o seu erro. Isso é... Ó, gente, esse momento que a gente está vivendo tá tão complicado, as pessoas estão vendendo uma perfeição tão
máxima na internet, que quando tem... Quer ver aqui uma frase poderosa? Quem não ouviu aí, pessoal? Isso aconteceu com Léo Santana, isso aconteceu com aquela MC Pipoquinha, isso aconteceu com um cara aí que ele é um terapeuta masculino, que ele falava que não ficaria com nenhuma mulher acima de 40. Gerou uma repercussão tão negativa, tão... E aí, os três, e eu gravei um vídeo falando disso, os três disseram o seguinte: fui mal interpretado. Anota essa frase, por favor, porque essa frase não existe. Não existe fui mal interpretado. O que existe é não soube me comunicar, não fui claro em minha comunicação. Como é que o Brasil todo pegou... Por que eu falei aqui de Léo Não Santana? entendeu. Quem lembra de Léo Santana na pandemia, quando ele fez uma live e dizendo o seguinte: gente, se entrarem 20 mil pessoas, eu vou doar 100 cestas básicas. E aí ele foi simplesmente detonado porque ele quis atribuir a alta audiência, né, da live dele, ou melhor, condicionou a concessão, né, de cestas básicas à audiência. Se bater 20 mil, eu dou X, acho que foram 100. E aí o que aconteceu? Foi altamente criticado, ele gravou um vídeo dizendo: gente, não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que dar nada para ninguém, não. Eu dou se eu quiser. E foi até pior. O vídeo que ele gravou depois, ele gravou pedindo desculpas, dizendo que foi mal interpretado. Não existe isso. Eu preciso entender o seguinte: antes de falar, pensa no que vai falar, para que você não se arrependa daquilo que você falou. Esse é o grande desafio nosso. Então já perceba aí agora que quando eu digo aqui, errei e peço desculpas, estou reconhecendo, gente, perdão. E aí aconteceu com a MC Pipoquinha, quando ela gravou um vídeo falando, né, de uma fã que falou da professora, ela falou: oh, não fica assim não, porque o professor ganha tão mal no Brasil, eu mesmo ganho muito mais. Aí criou uma comunicação irônica e foi altamente cancelada. Aí ela gravou uma nota dizendo que foi mal interpretada. Não existe isso. Não use essa frase, por favor, porque isso queima sua imagem como profissional. E em vez de você achar que vai diminuir ali o cancelamento, você, em vez disso, reconheça o erro. Qualquer um pode errar, pedir desculpas, você volta mais forte, mais fortalecido. Então, pede desculpas que vai facilitar o seu processo. Como pais, como parceiro, a gente tem que liderar pelo exemplo. Isso é fundamental para ser líder. Então, o líder e o pai, em qualquer área, né, da nossa atuação, liderar pelo exemplo, isso para mim é tudo. É mais do que fundamental, mais do que palavras, mais do que tudo. É o exemplo ali que você tem. Então, quando eu vejo as minhas filhas, algumas atitudes, algumas coisas que acontecem, e eu vejo elas repetir aquilo e falar pelo meu exemplo, eu fico assim feliz, radiante, sabendo que eu estou conduzindo elas, a minha liderança como mãe está sendo eficaz, está sendo fundamental, o meu exemplo mais do que tudo. Então, é muito importante. Uma das formas poderosas para você liderar a sua família chama-se mostrar sua vulnerabilidade. Então, reconhecer que qualquer um pode errar, reconhecer que errou, é você mostrando o seu lado frágil e reconhecendo, e aí automaticamente isso se transforma numa força, porque um líder entende e reconhece quando o erro acontece. Quinto ponto, sim. Então, destravem a alavanca do sim. Quando ele disser assim: amor, prepara o meu café. Sim, vai lá e faz. Pegou a visão? Acho que é o despertador. Então, assim, pessoal, não preciso nem pedir. Ontem, inclusive, aconteceu aqui. É porque ele não faz um café, ele sai sem tomar. Abre a câmera para ver aí, pessoal, quem vai falar. Então, um detalhe aqui importante, pessoal. Ontem eu passei o dia inteiro em Salvador. A gente mora em Feira de Santana. São não precisa ver agora, não. 110 quilômetros de distância. Saí de casa 6 da manhã, voltei 16h30 e não tinha almoçado ainda. E ela perguntou assim: já almoçou? Não, pronto, foi e já preparou. Isso aí é show de bola, isso fortalece esse circuito, porque ela poderia falar o seguinte: ó, tá lá na cozinha, vai lá e faz, vai lá e esquenta. Então, a forma de conduzir, a forma de entender que o outro estava exatamente no campo de batalha, buscando ali, né, trazer a provisão da família, isso já torna a experiência, a parceria muito mais poderosa, muito mais positiva. Então, o sim facilita no circuito. Pedir com educação, por favor, solicitar e ter o sim, isso é maravilhoso para ambas as partes. Exatamente. E eu faço com prazer porque ele sabe pedir com educação. Agora, se pedir com
raiva, quando falta educação, é muito mais difícil. Então, quando a gente for pedir, tanto o homem quanto a mulher, peça com educação, né? Porque não é nenhum dos dois é empregado do outro, é escravo, então a gente tem que ser educado, tem que ser cordial, o máximo possível para ter uma relação, para ter uma comunicação, para ter uma liderança do seu filho ver, do seu funcionário ver, do seu colaborador ver, né? A forma de você falar. Isso tudo é uma comunicação Perfeito. interessante, isso tudo é um líder que faz. Se você não quer ser líder, se você. Então, saia dessa forma de ser, né? Porque o líder ele tem que saber trabalhar o emocional. Se não sabe, tem terapia hoje, né? Muita Treinamento, livro. terapia. Tem uma terapia também bem interessante, gente, para o líder, né? Hoje, para qualquer pessoa, hoje nós como adultos, casais, pegar um brinquedo que você queria muito ter na infância e ter aquele momento ali só seu. Tipo assim, eu tinha um sonho quando eu era pequena de ter uma boneca da Moranguinho. E aí as meninas tiveram, e eu sempre pego essa boneca, sempre olho, sempre dou uma olhadinha nela, porque era um sonho. Então, pegue um brinquedo que você não teve condição de ter quando era criança e brinque ali naquele momento, porque aquilo ali vai te fazer você voltar, aquele momento que você, lá da sua infância, e hoje você vai tipo enxergar, oh, uau, eu hoje eu pude comprar esse brinquedo, hoje eu posso brincar, e isso tudo fortalece a sua liderança, isso tudo fortalece a sua comunicação, o seu autoconhecimento. Então, tem essas terapias assim que são bem legais. Um detalhe importante, seria bom que os maridos estivessem aqui, que eu ia trabalhar exatamente isso aqui, que já é comum aqui, ó. Ah, Ah, me dá o cartão que eu vou no shopping. Sim, tome. E eu entrego. Então, assim, como é ela que cuida do dinheiro da casa, né? Então já facilita. Então ela e já entende. eu dei brinquedo para ele, viu? Ele tem uma Snuff, né, amor? Ele brinca. Como é, Sofia? Nuf. Anuff, quando ele Ah, briga, minha isso. filha, ele derruba tudo dentro de casa. Mas eu dei para o homem ficar, para fazer a terapia dele. Ele precisa também de terapia, aí eu dei. Então, Foi um assim, pessoal, presente. sim, é importante estar no processo. Nós é outra palavrinha que funciona bastante. Foi. Tá aberta. Ó, gente, esse aqui também foi outro presente do Dia dos Namorados. Todo Dia dos Namorados eu sempre dou um presentinho. Esse aqui foi o Hulk, que ele também brinca, ó, de vez em quando, né? E tem a arma, né, a North, né, que ele também brinca. Então, isso é muito importante. Isso é uma terapia. Isso Ai. é muito, 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 muito legal na terapia. Então, faça daí, ó, para as mulheres, os homens, ó, compra um brinquedinho aí que a mulher sempre teve vontade, ou o homem, que isso faz muito sentido aí na nossa vida, no nosso desenvolver humano, no nosso conhecer, né, o nosso ser, a nossa mente, o nosso potencial, tudo isso faz a gente virar a chave quando a gente brinca, quando a gente se entende, quando a gente reconhece quem é a gente, quando a gente tem esse autoconhecimento, fica melhor, a gente vive melhor. Então, sexta palavrinha, nós. Então, tudo que é feito aqui na casa é em conjunto. O planejamento familiar nosso. Ah, e aí, um ponto importante aqui, gente, ó. Vai fazer o planejamento, faz em família. Vai fazer o planejamento, promove. Gente, vamos para onde, né? Ano que vem. Nossas férias serão aonde? Então, traz os filhos para o processo. Inclusive, aqui, as nossas filhas hoje falam inglês fluentemente. A Mel já leu quantos livros esse ano? Pergunta ela aí, por favor. Pede só aquele livro que ela tá de inglês aí que ela tá lendo. Então, assim, a gente tinha um plano antes da pandemia de ir para Disney, a família toda, projeto da família. Só que o projeto da família exigia que a gente desenvolvesse o inglês. Elas levaram tão a sério isso, tanto o inglês quanto a economizar para a viagem. Então, esse plano, esse projeto da família fortaleceu bastante essa construção. Veio a pandemia, a gente abortou o projeto. Quantos livros até agora? Aqui, por exemplo, gente, é um livro que Gabriela Mel está lendo, e esse livro aqui de. Pronto. 557 páginas, todo em inglês. Até esse presente momento, ela já leu 56 livros esse ano. Então, assim, o português dela é perfeito, agora exercitando já o inglês, né? Então, isso nasceu lá antes da pandemia com o projeto coletivo da família, de ir para Disney.
Então, o desenvolvimento do inglês, o desenvolvimento da língua inglesa, já era um projeto da família, fez com que as filhas mergulhassem no circuito e elas já estão bem encaminhadas. Então, é só para a gente começar a entender o seguinte, que o projeto coletivo da família gera força. Estamos num projeto agora de emagrecimento. Então, eu lancei um desafio aqui, quem mais perder peso até 31 de dezembro ganha uma nota de R$ 100. Já tem uma balança aqui na casa que foi adquirida para que a gente possa estar acompanhando e medindo isso aí. Mas aí o que acontece? Essa visão de futuro coletiva favoreceu a mudança alimentar da casa. Então, refrigerante está proibido aqui na casa, mais uso de verduras, de frutas. Então, projeto da família tem que ser coletivo e construído em conjunto. Ouça todos da casa. Quem tem filho pequeno de 5 anos, pergunta a opinião dele. Para quê? Para que ele se sinta parte. Se o filho se sente acolhido dentro do projeto, ele contribui, ele muda comportamento, ele muda maus hábitos. Então, assim, aqui a minha menor é fã de Mac. Como a gente tem projeto de viajar, elas estavam indo, nós estaremos aí dia 13 em Portugal, e era a família toda, o projeto da família inteira. Mas por conta das faltas que ela teria, uma semana de faltas, e a escola não aprovou, não liberou, a gente decidiu que só iríamos os dois. Mas já tem um projeto de viagem para o final de ano. Então, toda essa visão coletiva que a família participa, isso favorece projeto de educação financeira, porque a economia começa a funcionar. A questão de mudança alimentar, se no caso aí a gente quer passar as férias em Aracaju, e todo mundo fit, todo mundo mais magro. Então, isso tudo vai facilitar todo esse nosso processo. Então, a ideia aqui, pessoal, do nós é envolver a família no processo, no projeto familiar, e isso vai educar os dois, que são os líderes, na questão do orçamento familiar, na questão das finanças, e os filhos entram por tabela na construção do projeto, e aí todo mundo se ajuda, todo mundo contribui para que a família inteira tenha mais força para chegar no resultado. E, por fim, a última palavra é conte comigo. Então, hoje voltei com a mais nova, né, da escola. E aí, como é que foi a escola hoje? Aprendeu o quê? Como é que foi? Está tendo alguma dificuldade? Então, quando você se coloca na condição de ajudador, facilita esse processo. Então, por exemplo, nós temos alguns acordos aqui da casa. Um deles é celular é proibido na mesa. Até convidado, quando vem, na hora que senta, às vezes já está comendo ali, está stalkeando no Instagram, a gente pede licença, com licença, me presta seu celular aqui, retiro, é porque aqui é proibido. E a cultura da casa é preservada. Esse ritual nosso de não fazer refeição. Outro ritual importante aqui. Os sapatos também. Para comunicação, gente, ó. As refeições da casa são feitas todo mundo na mesa. Então, se eu permitir, as filhas querem ficar no quarto e comer em qualquer horário. Mas aqui a gente preserva um hábito dos dois aqui, que eram as 3 refeições com a família reunida na mesa. Então, se eu reúno na mesa para tomar café, quem ora, quem faz uma oração, eu estou fortalecendo o pilar espiritual. Nesse momento que eu estou aqui, todo mundo interagindo, a gente fortalece o laço da família, conversa, interage, dá feedback. Essa comunicação interna é trabalhada na mesa. A comunicação mais importante que um pai e uma mãe pode ter é no momento da refeição. Ali, na hora que você está ali comendo, conversando, ali você conhece, ali você interage, ali você cria um laço afetivo com seu filho e é uma memória afetiva, na verdade, que ele vai levar lá, como Joval tinha na casa dele e como eu também tinha, né? Lá a gente almoçava, jantava, tomava café, todo mundo junto, mesa botada, prato, xícara, talher, tudo. Então, eu tenho também esse hábito de fazer isso na casa de Oval. Também eu acho que tinha, mas não tinha tanto quanto a minha. Na minha casa, ele sabe como era. Tinha que ter o suplá, tinha que ter o talher, tudo, o café, tudo, a mesa. Então, eu trago isso também. Isso é muito forte. Esse laço a gente leva para o resto da vida. E é uma memória afetiva que um filho, ele leva, guarda, e ele vai ter sempre essa memória afetiva, que é muito interessante. Show de bola! Gádia, quanto tempo nós temos aí restante? Gádia? Gádia, acho que saiu. Então, vamos lá. Tô aqui. Gente, quanto tempo disponível?
Mais 10 minutos. Pronto, então vamos lá, seremos objetivos aqui. Pergunta 2 aqui. Falei de duas perguntas, mergulhei muito aí na questão da comunicação, mas é a base para todo o processo de relacionamento. E se tratando de liderança, quando vocês discutem sobre projetos, desafios ou problemas, como vocês se sentem em relação à maneira como cada um é ouvido e compreendido pelo outro? Há espaço para melhoria nesse processo? Então, do ponto de vista de liderança, a sua liderança é respeitada na família? Aline Olha a Rodrigues Eliane aí, ali. ó, no carro. Ela não perde nada. Essa mulher é incrível, eu te amo. Vamos lá. Então, um ponto aqui importante, pessoal. A sua liderança é respeitada no casal? O seu ponto de vista é respeitado? A sua opinião é respeitada? Então, isso aqui é importantíssimo para a gente começar a perceber como o nosso processo está sendo trabalhado. E aí vem uma pergunta 3 aqui, que é o seguinte: de que maneira vocês acreditam que lideram juntos as decisões importantes da família? Existe algum aspecto que poderia ser mais equilibrado ou mais efetivamente compartilhado entre vocês? Então, quando vocês pensam em organizar o orçamento da família, existe essa cumplicidade dos dois se ouvirem, de um ouvir a opinião do outro, de respeitar o ponto de vista do outro, de validar a ideia do outro? Então, um ponto importante aqui, pessoal, dentro do processo de construção da liderança é nem sempre eu vou estar certo, não é a minha ideia que tem que prevalecer. De repente, a opinião da filha lá de 10 anos, que tem mais capacidade ou na percepção dela, ela tem uma ideia que ninguém tinha percebido, que pode ser a que vai ser a validada. Então, esse entendimento, esse respeito pela opinião do outro faz toda a diferença no processo de construção da liderança. Aí eu trouxe só aqui alguns pilares importantes que vou só ressaltar e vou abrir aqui para o bate-papo, para a gente respeitar aqui a nossa entrega dentro do tempo. Então, o primeiro ponto aqui, eu já falei aqui, já dei o exemplo, né? A visão compartilhada. Montem o planejamento 2024 em família. Pega folhas de papel de ofício, bota uma caneta para cada um da família, desliga a TV, marca, cria um ritual. Gente, marca, faz um convite bacana. Dia 31 ou dia 30, tal horário, encontro marcado para Projeto 2024. Cria os cartazes na casa, cria o suspense, promove lá, organiza um coffee break bacana e tira esse horário sem interferência de celular ou de eletrônicos, para que a família tenha no offline esse momento de construção. Então, essa visão compartilhada do futuro. E aí, um detalhe importante aqui, pessoal: ó, visão de futuro, isso eu vou deixar essa atividade para o dia 19. Visão de futuro, você não estabelece do presente para o futuro, mas você vai para o futuro, enxerga o seu estado ideal, o que é interessante para você, você vai ver, você vai ouvir, vai sentir sensações desse dia ideal, e aí você volta só para construir o caminho para chegar lá. Então, visão compartilhada é simplesmente você trabalhar o planejamento da família em família. Chama todo mundo, e isso vai ser importante até para ontem alguém falou, né, da dificuldade do orçamento familiar. Aqui você consegue já, em conjunto, no momento desse aqui, discutir finanças com a família, isso vai favorecer esse processo. Cadê aquele baldezinho que tem ali Ah, o baldezinho ali de valores. O pessoal bota o dinheiro aqui para viagem. Tá aí? Tá. Tá aqui, outro ponto importante aqui, pessoal, para a liderança, suporte mútuo. Então, um ponto importante, eu não interfiro quando ela está falando com as meninas e eu não, assim, até dou um feedback para ela para não interferir quando eu estiver educando. Toda vez que você interfere, se eu estou falando um ponto, estou transmitindo ali um princípio, um pilar, ou um comportamento que deve ser o que elas devem adotar, se o outro interfere para apontar que ele, né, você perde força na sua liderança. Então, suporte mútuo é quando um está falando, o outro permanece para não tirar a autoridade do outro naquela condução. Isso é suporte mútuo. Eu dou suporte na hora que ela está no processo de educação e eu também preciso do suporte dela nesse processo e os dois na percepção da família de que os dois estão sabendo aqui conduzir o processo. Está todo mundo na mesma visão. Terceiro ponto aqui, terceiro pilar, comunicação eficaz. Então, comunicação não é o que eu falo simplesmente, mas é como o outro de percepção para o outro, o que é que os outros estão dizendo daquilo que eu disse. Esse entendimento facilita essa clareza, evita ruídos. Então, ruído é tudo aquilo que interfere no entendimento
da informação. É por isso que, na mesa, a gente evita celular. Para quê? Para que a comunicação seja direta, clara, compreendida e que isso facilite o processo de desenvolvimento familiar. E hoje, com celular, com esse monte de... deixando a comunicação eficaz da família, do casal, muito difícil. Tem gente que é em Instagram, TikTok. no TikTok, né, amor? E aí, às vezes, você está ali na comunicação e a pessoa não entende, não ouve, e vice-versa. Então, é muito importante, gente, a gente ter esse cuidado da comunicação eficaz, tirar um pouquinho essa parte aí de internet, de vício, Ter né? momentos Vamos... offline, isso é importantíssimo. Exatamente. Quarto ponto, modelagem de comportamento, ou seja, você... 3 razões, anota aí, por favor. 3 formas de liderar de forma efetiva. Primeiro, então, primeira forma de liderar, pelo exemplo. Segunda forma efetiva de liderar, pelo exemplo. E terceira forma, pelo exemplo. Então, exemplo, liderança. O seu filho, vou dar um exemplo aqui agora para vocês, ó. Imagine seu filho de 2 anos de idade. Isso aqui é suco de uva, mas eu tomo um vinhozinho antes do almoço. Digamos que fosse vinho aqui agora. Digamos que a gente estivesse nessa aula aqui agora, como está acontecendo aqui, e nós tivéssemos aqui a nossa Sofia Valentina, que hoje tem 10, mas se ela tivesse 2 anos de idade. A gente está conversando aqui, eu estou aqui tomando o vinho, coloquei aqui agora, e de repente ela passa a mãozinha aqui e pega para beber. Quando ela vai tomar o vinho, fala assim: menina, não toma que isso faz mal. Aí eu coloco aqui a taça de vinho novamente na mesa e volto a conversar com vocês, e ela tá ali em estado de choque, que deu um choque, não toma que faz mal. Ela tá ali simplesmente chocada, paralisada, e sem perceber, eu continuei a conversar, e sem perceber, eu vi e tomei mais um gole do suco. Nesse instante, ela vai falar assim: ah, faz mal e tá tomando. Acabou. Pronto. A comunicação acabou de ser desconstruída. Como é que eu estou dizendo que faz mal e eu estou tomando? Eu precisava colocar para ela o seguinte, ó, essa bebida não é para criança, é só adulto quem pode tomar. Pronto. Mas não vai adiantar, porque é o exemplo. Liderança é exemplo. Se o teu filho vê, se seu marido vê, você não dá exemplo em qualquer área de sua vida, você não tem então, se você fuma e quer dizer e não quer que seu filho fume, saiba que ele já está fumando escondido. Porque se você é o herói dele, se você é a pessoa que ele tem como referência, ele vai seguir o que você faz, porque se você é o herói e está usando aquilo ali, automaticamente ele Mas, às vezes, entende também que tem é... a questão do repelir, né? O que o pai faz e a mãe. Eu conheço pessoas, tenho amigos, primos, que eles odeiam o que o pai bebia, fumava, e já o outro irmão ama beber, fumar, entendeu? Então, tem essa questão de repelir aquilo que os pais fazem. Mas é muito comum você ir pelo Seguir o exemplo. seguir o Perfeito. exemplo. Então, pode acontecer de ter o que Irani falou aí, do fazer o contrário, né? Mas, no geral, o exemplo acaba desconstruindo qualquer argumento. Então, o melhor testemunho que você pode dar é o seu testemunho de vida. O melhor argumento que você pode gerar é o seu testemunho de vida. Ok? 5, adaptação e crescimento contínuo. Então, estamos em processo contínuo de crescimento, de adaptação. Quanto mais eu me adapto a esse novo momento, mais chance eu tenho de garantir esse resultado. Então, temos o nosso momento aqui de filme. Para tudo, vamos assistir filme da família. A gente tem um projetor, coloca lá no quarto, ar-condicionado, som, tela de cinema e um filme onde os 4 ficam na cama lá assistindo, e é o momento que a gente tem ali de gerar integração da família. Então, são detalhes importantes para garantir essa liderança, garantir essa comunicação, garantir a interação da família. Esses foram os 5 pilares aqui para uma liderança inspiradora. Então, recapitulando: visão compartilhada, suporte mútuo, comunicação eficaz, modelagem de comportamento e adaptação e crescimento. Então, se a gente entender que estamos em processo constante, esse aprendizado acontecerá até o último dia de sua vida. Ok? Fez sentido, gente? Sim ou não? Então, nossa contribuição aí dentro do tempo previsto está entregue. Estamos de volta. Quero ouvir vocês aí. Valeu a pena essa experiência aí, sim ou não? Muito bom, muito bom. Estão me ouvindo? Sim. Eu vi a mãozinha levantada da Renata. Quer fazer uma pergunta, Renata? Josefina.
Depois eu tenho aqui umas perguntinhas aqui que chegaram. Cadê? Será que Estava elas... com a dúvida aí, já responderam a dúvida, mas tem outra dúvida, que é como falar com uma pessoa que ela não quer ouvir nada, exatamente nada. Você tenta de todas as formas, você estava vendo todas aquelas dicas, e aí eu falei, gente, eu faço muito isso, eu já tentei dessa forma, já tentei de outra. Aí você tenta comunicar, você tenta falar, mas a pessoa não quer ouvir. Quando a pessoa abre a boca para falar, ela só acusa, só, Sim. só Tá na procura defensiva. defeitos, entendeu? Ela já é agressiva em tudo, em todos os sentidos. Então, não consigo ter uma comunicação que a pessoa só quer devolver o negativo. E já tentei Sim. de todas as formas. Aí, pessoalmente, é bem difícil, assim, por exemplo, sentar para falar alguma coisa, fazer um planejamento. Aí eu já tentei por mensagem, já tentei por áudio, já tentei várias formas e agora chega um ponto que não, nada resolve, é ficar sem falar mesmo. Renata, quanto tempo de relacionamento? Tem uns, uns 14 anos, eu acho. Sempre foi assim, Renata? Ou começou há pouco tempo? Não, assim, a gente antigamente conseguia comunicar, era difícil, assim, já era um pouco difícil que a pessoa nunca queria conversar e acha que está sempre certo e que eu estou sempre errado, né? Sim. E aí agora, de um tempo para cá, né, tem se intensificado mais, então assim, aí foi ficando cada vez mais difícil. É como se fosse assim, se não fizer aquilo que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer, não serve, entendeu? Tem Sim. que pensar da maneira daquela pessoa, senão não serve, Renata, é o entendeu? seguinte, ó, vocês têm algum amigo em comum que ele se sinta à vontade? Que ele vai ouvir? Alguns amigos já presenciaram algumas, não é, digo brigas, discussões, mas assim, alguns desentendimentos Gostar. assim, entendeu? E aí já tentaram ajudar, mas ele não aceita ninguém falar, porque ele acha que ele tem sempre argumento e acha que ele está certo e está errado. Então, ele não reconhece o erro, não pede desculpa, é orgulhoso, ele mesmo fala, sou orgulhoso, e pronto. Ele emburra e não Eu fala. sei. Renata, E você já quando tentou? fala, só critica. Sei como é. Aí, minha irmã, é algo muito mais sério, É, mais espiritual. Você já tentou o jejum e a oração? Não estou falando gente, eu não estou falando de religião aqui, tá? Eu estou falando de espiritualidade. Já. Já tentei tudo que vocês imaginar, eu já tentei. é Já? porque assim, ó, não existe receita de bolo aí, ó. Aí você tem que buscar o seguinte. Eu perguntei aqui de se tivesse algum amigo em comum, porque às vezes você está num ambiente neutro, com uma pessoa neutra ali para intermediar, e se ele respeita essa pessoa, se ele entende, essa pessoa pode dar um direcionamento até para entender assim, meu querido, ó, já fui como você, já entendi, mas se eu quero que o meu projeto de família seja positivo, e ninguém casa para passar mal, ninguém casa para estar sofrendo. A gente Ninguém. casa para Para ser unir forças feliz. para construir uma história de felicidade, de momentos agradáveis. Claro que tem os Uhum. desafios, as desavenças, mas se a visão de futuro é maior do que os problemas, a gente tem os nossos atritos, mas continua na busca, na Sim, sim. construção. Então, Uhum. assim, aí poderia ser ó, um Tem- terceiro mediador do processo e construir esse processo, dando feedback para os dois. Então, assim, a linguagem aí não é de mais de acusação. Eu quero que a gente tenha, né, um futuro melhor, e essa construção do futuro depende das minhas mudanças. Então, assim, já teve esse momento aqui de sentar, coloque aí tudo que eu preciso mudar. E eu Foi. ouço sem A rebater. gente fez isso. Já É um tentei, processo de já tentei. autoconhecimento. Agora, eu posso falar aqui agora, e agora, assim, com todo o amor. Então, assim, a gente vai falar que não é para brigar, Dói, mas funciona. você dá um Agora, feedback. Renata, outra coisa legal. Você já tentou ver com ele se ele gostaria de fazer uma terapia de Pronto, você quer casais? falar agora aqui. Já. Já Não não aceita. quer. Não Então, aceita, você já acho tentou que não vale a como? pena. Eu chamei ele para fazer essa aqui e tudo. Sim. Ele não quis, ele nem Você fala respondeu. de onde, Renata? Eu moro em Portugal. Aí, ó. Ah,
Ai, que legal. Você vai Agora vai levar. da Gádia, é Gádia. 19. Ah, dia 19, Gádia, você leva a Como é o nome Renata. dele, Renata? Vou falar, George. Ele Pronto. vai, tá? Jorge, tá vindo uma galera do Brasil aí, um treinamento. Ele Bom, trabalha com o quê, Jorge? ele é motorista de caminhão internacional. Então, assim, não sei se ele vai estar Alegre de aqui, Maurice. né? Gostaria que ele estivesse Hum, e fosse, né? É. Mas Oh, se ele ele, for, vai ser ele uma tá. bênção, Porque é o viu? seguinte, ó, como ele disse, Ana, não existe Não, é receita porque de bolo. a questão, eu gosto de sugerir, por exemplo, de uma pessoa, uma terceira pessoa, e na frente das pessoas ele é um amor comigo. Assim, Uhum. nossa, melhor marido do mundo é. Tá, então ele vai falar calmamente, ele vai ser, não, porque eu já expliquei para ela e tal, não sei o que, tal, é assim, a gente planejar assim, tal, não sei o que. Mas na hora da prática, eu e ele aqui, não tem nada a É ver com isso. terapia. É É, terapia aí, viu? É Com licença, terapia, amiga. deixa eu às vezes interromper. Não vai. é bloqueio da construção familiar, como ele foi. Mas ele não era assim, como ela falou. Não, ele não, no início não era, mas há Então, coisas que também eu também não percebia, né? Só fui percebendo com o tempo. enfim, ah, Eu já estudei contexto familiar, tive agora no Brasil recém, nós tivemos de férias um mês no Brasil. Já conheci ela há muitos anos, já fui várias vezes na casa da mãe, então já fiz uma avaliação da família, do contexto da família, da criação que teve com mãe, com pai. Agora tive recente uma conversa com a minha sogra, falei, como é que era o pai, que eu não conheci o pai, né? O pai morreu. Como é que era o pai para os filhos, como marido para ela? E conversei com a avó porque a mãe, ele é muito parecido com a mãe, ele tem muito da mãe. E a mãe também tem problemas com a mãe dela. Então eu sei que é algo também por aí que já reflete na infância que teve, reflete sim. hoje na vida adulta Tem que ter uma deles. terapia. é. Tem que ter uma terapia. Renata, 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 Certeza, isso é responde. certeza. Isso Renata, eu já fiz terapia e, né, já recomendei para ele, já propus várias coisas, né? deixa eu falar aqui uma coisa. Isso é, eu vou falar claramente, tá? Não, não é para te ofender nem nada. Mas Uhum. você está dentro de um relacionamento tóxico com um homem que tem personalidade narcisista, porque o narcisismo é Tenho isso. consciência disso. É. Tenho É, consciência. Então, assim, dentro de. Inclusive, eu te ofereci uma conversa, né? A gente está um dia junto, conversar, mas dentro de vários atendimentos, pessoas que eu conversei e vivi também num relacionamento tóxico durante muitos anos, chegou uma altura que eu já estava tão esgotada, tão cansada daquele relacionamento com aquela pessoa, que o Espírito Santo falou, Deus falou comigo que só ele podia fazer esse trabalho, né? Uhum. E aí, relacionamento tóxico e narcisista, a gente trata a nós. Porque o narcisista, ele vê uma vítima para ele aproveitar dela. E ele faz essa confusão mental é. profunda, adoece a alma, o espírito e o corpo da pessoa, né? Uhum. Então, é um relacionamento com uma pessoa, ele não tem consciência disso, né? Ele não Não, sabe, assim como a não, maioria não eu, sabe. eu tenho E, consciência disso tudo que você está falando. Eu é, já estudei sobre o assunto, sim. já cheguei a essa conclusão. E aí, de fato, ele não tem noção também. Vocês têm Não. filho, Renata? O Vocês têm tratamento Hã? é para você. E na medida que você vai se tratando, que vai resolvendo, e você vai ter que tomar uma postura em algum momento, né? Porque vai Eu estou nesse acontecer. momento de tomar uma postura, justamente. Mas nem sempre a filhos? postura é o que a gente imagina. E aí que é bom, né, ter esse diálogo que você é uma mulher de Deus, com o Espírito Santo, que ele que vai revelar, ele que vai fazer, porque tem cura. Não Uhum. tem onde Deus não chega. É, Amém. tem aqui mais umas perguntas para fazer rapidinho, que eu sei que algumas pessoas Renata, querem. rapidinho. Vocês têm filho, Renata? Tenho uma filha de 5 anos.
Nossa, é. Ele não respeita nem a filha, assim, não, em termos de briga, conversa. Eu falo, não vou conversar com você agora porque tá na frente dela. Aí ele. Não converse, não deixe É. sua filha passar por isso. Não, ela não E vai, eu não vejo merece. que maus comportamentos dela tem a ver com esses problemas nossos. Ela é uma Sim. ótima menina na escola, não tem queixar na escola. Todo mundo que conhece a minha filha fala só elogios da minha filha, entendeu? Só que dentro de casa ela tem outro comportamento, principalmente comigo. Oh, meu Deus. Vamos estar orando por você, viu, Renata? Tá bom. Em E se ele Jesus. tiver de 19, Obrigada. porque assim, também às vezes é o ambiente, né? Se ele tiver no ambiente, aqui a gente tem aqui o método CIS, não sei se você ouviu falar, Já vou que falar. assim, é uma experiência que quem participa tem vários insights, tem vários momentos ali que você é forçado a enxergar para dentro e fazer uma viagem interior de transformação. Uhum. Então, tem momentos que, se puder arrastar ele para um ambiente desse, ele Feliz. ali, mesmo que não queira, vai ter muita Autoconhecimento. fala que vai ser profunda. E como tem também um lado espiritual dentro do processo, é onde muita transformação acontece. Uhum. Sim, sim. É verdade. Obrigada pelas recomendações. Vai dar certo, viu? Você é uma bênção. Amém, eu creio. Tem uma pergunta aqui assim: com o tempo, nos tornamos dois estranhos em casa. Não consigo falar com meu cônjuge. Sinto uma pessoa frustrada. Teve 3 pessoas que enviaram essa pergunta. Nossa, Já não gente, isso é muito consegue criar um relacionamento. Que, na verdade, é muito mais comum do que parece, e o casal, muitas vezes, com o tempo, vai se afastando, né? Vai se tornando dois estranhos realmente, né? Então, eu quero ouvir o conselho de vocês aí, para isso, como voltar a ter um diálogo com a pessoa amada, que essa pessoa ama, mas só que não consegue mais também, é o mesmo caso que nós falamos aqui, né? Está tendo um diálogo. Deixa eu falar depois se você quiser. Um ponto importante aí, gente, para quando chega nesse estágio aí, eu vou trazer aqui um exemplo que a gente também aplica no meio empresarial. Todo o processo de crise, você precisa fazer o momento dar uma parada e fazer um diagnóstico para reconhecer a situação atual. Então, quando eu falei aqui de visão compartilhada da família e como isso empodera a família, é você parar e entender o seguinte: bora avaliar aqui nossa. Senta aqui, sem compromisso, bora fazer uma. E aí, a comunicação de quem toma a iniciativa tem que ser amor. de receber, de ter uma. Vamos fazer uma avaliação do nosso relacionamento? E a pergunta toda aí agora é: o casal ainda tem sonhos e planos para o futuro? Quais são os planos, os propósitos para o futuro? Porque é essa visão de futuro que faz com que o casal continue nutrindo, né, esse processo de construção coletiva. Então, o casal é comunhão de propósito ali, de propósitos. Então, se existe aí esse processo de resgate, aí volta aquilo que eu falei no início, de resgatar o brilho do início do negócio. Lembra lá do que a gente falou aqui, pessoal? Namoro, no caso. Pronto. Namoro. Desculpa, do namoro. A relação tá aqui. Você só pra esse negócio. Olha o tripé do relacionamento. Então, nós falamos aqui de admiração. Aqui, pronto, tá aqui talvez o pilar, que os dois são estranhos agora. Então, ou seja, não tenho mais pontos que me Admiração. brilham os olhos, não admiro mais as qualidades que estavam aqui no início. Então, assim, ficou normal, natural. Preciso ter um momento para ter esse restart. E aí, talvez, aí entra aquele momento, né, de ter algumas rotinas que tragam esses momentos do início. Então, assim, parou de sair, parou de ter momentos agradáveis do casal, Íntimos. momentos íntimos. Então, isso aí pode ser um fator que vai fortalecer esse processo de resgate. Então, parar um pouquinho, parar um dia, uma noite, para resetar, isso pode ser um fator. Sem acusações. Coloca os pontos que vocês enxergam que está hoje, né? Faz um diagnóstico do relacionamento e, a partir daí, redefine, né, a visão de futuro.
Então, cadê os sonhos que tínhamos lá no início, de viagem juntos, de construir um Muito futuro, de ter importante. momentos em conjunto? Então, isso geralmente acontece porque a gente potencializa tanto os problemas, os atritos, desgasta tanto que eu nem vejo mais qualidades. A Então fica gente, normal, caiu na normalidade, ficou comum. a Joval, ele trabalha muito fim de semana, né? Fim de semana, e às vezes eu sinto muita falta de sair, porque eu era acostumada sempre na minha família, todo domingo a gente ia para a praia. Então, às vezes aqui eu reclamo muito com ele, que a gente não tem esse tempo. E a gente trabalha junto, se estressa junto, vive junto, mas a gente também ama junto. Aí quando eu acho assim, quando não tem mais amor, é muito difícil, é muito complicado a gente ter esses momentos, né? Mas com amor, gente, eu acho que tudo se resolve. Mas eu acho que não pode ficar o casal assim estranho. Eu acho que tem que chegar, conversar. O momento não é momento de briga, um momento que ele esteja lá, né, te rindo, né, feliz. Não é para brigar. Vamos conversar. Eu queria falar algumas coisas com você. Vamos ver o que é que está acontecendo. Eu gosto muito de você ainda. E aí você vai com amor. E ali, aquela pessoa que está armada, ela vai desarmar, porque você vai falar do amor que você sente por ela, e vice-versa. E se ele sentir, ele vai falar. Se ele não sentir mais, aí vai ser dolorido, minha amiga. Mas é melhor a gente saber e lidar com isso de uma forma, não sei como vai ser, mas ficar sentindo essa dor, essa rejeição, esse momento, né, que vocês não se veem mais como casal. Isso dói, viu? Isso dói, e machuca e adoece a pessoa. Então, é momento de conversar, gente. Eu acho que não pode deixar começar 2024 É. nessa situação. Eu, Irani, eu faria isso. E um ponto importante que é final de ano, geralmente é final de ciclo, a gente sempre planeja Exatamente. o ano que está por vir. É o Por que momento não ideal. planejar o relacionamento? Por que não replanejar ou planejar agora um casamento diferente Um para janeiro, 2024? ó, começar janeiro de outra pegada, com outra mentalidade, com um relacionamento alegre, feliz. Porque se não for para isso, eu sempre tive um sonho quando eu era adolescente, quando eu era criança. Meu maior sonho era casar, gente. Porque eu sofri muito na minha infância, sofri muito na minha adolescência, assim, em algumas coisas, né? Mas eu sonhava tanto em casar, eu queria tanto casar, e eu orava, eu pedia a Deus para mandar um namorado, um marido para mim. E minha mãe adotiva um dia me falou: ore e peça para ele mandar uma pessoa boa para você. E eu orei, e logo, logo, Deus mandou este homem abençoado. E ele me ajudou muito a contribuir com o meu desenvolver pessoal, né? Liene sabe ali que ele está sempre me impulsionando, né? Minha parceira ali, ó, de, de, de tudo da vida. E eu acho que para viver a dois, um tem que ajudar o outro. É. Se não for assim, um tem que impulsionar o outro, né? Já volta sempre, vai, faz. Não, vai, eu também, eu não. É importante você ir. Eu quase não ia para Portugal, mas eu queria que ele fosse. Mesmo que eu não fosse, ele iria. Mas ele faz questão que eu vá também com ele. Ele está sempre, não, faz a faculdade, eu fiz, faz a pós, faz isso, não, faz. E é isso que eu acho que o casamento tem que ter isso, um ajudando o outro, um impulsionando o outro, e isso que é amor. Porque se não for assim, Então, detalhe, pessoal, resumindo, visão de futuro tem que estar muito bem clara para os dois aí. Então, assim, eu entendo que a nossa vida perde o sentido quando você perde a capacidade de sonhar. O objetivo dá foco, mas sonho dá poder. Se você tem sonhos para realizar e o marido também tem, e se vocês se ajudam de forma mútua, cresce, desenvolve, cria significado, né? Então, isso gera encorajamento. Então, você resgata o processo familiar. E um ponto aí que a gente já está até fazendo aqui, sem nem ter combinado, já aconteceu 2 semanas consecutivas, que uma delas foi vocês viram a foto ali do escape room, né, com a família, mas às sextas-feiras a gente sair para ir no barzinho, ir no restaurante, ter um momento ali, né, para compartilhar esse momento da intimidade do casal que vai fortalecendo.
Então, ter esse momento aí para os dois vai facilitar e muito aí o resgate do brilho lá do início do namoro. Tem mais O 2 brilho dos olhos. perguntas, só que agora nós temos que ser breve. Olha, meu cônjuge domina a conversa e não me dá espaço. Eu me sinto uma pessoa anulada no relacionamento, pois não consigo e não me deixa tomar nenhuma decisão. É uma pessoa totalmente dominante e que me diminuiu neste relacionamento, mas continuo amando meu cônjuge. O que fazer? Ele é líder, né? Ele é líder nato, Não vamos é dizer ele, assim, né? ele cônjuge, tá? Não é, eu não Ah, não, coloquei é como sexo, é uma Isso. porque pergunta. como tem Não, mais mulher. É porque temos Ele, homens aqui, tá? Eu falei. essa pessoa, eu acho que ela é um líder nato. E aí ele anula a pessoa que está do lado, né? Então, o que é que você deve fazer? É você também ir criando a sua forma de ir caminhando, independente dele, se é no trabalho, se é onde for, você vai criando. Joval, há muitos anos eu fiquei no bastidor, porque eu sou estrategista de brand dele, né? Como palestrante, então eu ficava no bastidor, eu gostava desse local meu, né? E como o Joval ele tem um posicionamento muito forte de comunicação, ele é um líder muito forte, onde ele chega, ele consegue se impor, ele consegue ser observado pela forma dele ser. Então, eu ficava sempre atrás e ficava com medo de não chegar, né, a estar ali juntamente com ele. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas chegavam até mim e falavam: Irani, você consegue, você tem que ir, você tem que sair de trás de Joval. Mas eu gostava de ficar ali nos bastidores. Mas chega um momento que você também tem que ter o seu Posicionamento. posicionamento e crescer ali, independente do outro, né? Da outra. Então, respondendo aqui de forma bem objetiva, posicione-se. Segundo ponto, quem domina a conversa não é quem fala, é quem pergunta. Então, você pode começar a se preparar para perguntas. Então, assim, quando você está numa mesa que tem gente dominando a conversa, você faz uma pergunta, você muda o rumo da conversa. Então, você pode. O que conduz o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, a melhor forma que você tem de gerar esse tipo de mudança de percepção fazendo perguntas inteligentes, perguntas poderosas. Então, essas perguntas mudam a percepção e, automaticamente, pode fazer com que ele reflita, o cônjuge, né, reflita e mude ali o seu comportamento. Então, comportamento, no geral, quando há dominância, é porque alguém permitiu que a dominância fosse estabelecida. Então, fortalecendo aqui, o líder verdadeiro, ele não diminui ninguém. Então, o dominante pode ser porque ele encontrou alguém que ele está ali na condição confortável, mas o seu posicionamento, que é você começar a trabalhar agora o seu sonho, o seu projeto, pode fazer com que esse novo posicionamento, nessa sua postura, faça com que o respeito agora volte ou aconteça. Então, não é medir força, não é, mas você começar a entender que você também toma decisões importantes, que você também conduz o processo e pode facilitar nessa construção. Então, posicionamento gera respeito e perguntas muda a concepção da conversa. Tem muitas perguntas parecidas, né? Eu vou passar por todas só para vocês verem o que fazer quando o cônjuge não quer conversar. Meu cônjuge domina a conversa e meu espaço. Hoje me sinto esgotado no relacionamento, perdi todo o meu espaço. Como desenvolver um diálogo com uma pessoa que não quer dialogar? Não sei como conversar com meu cônjuge. Ele me ignora e dói muito. Não quer ouvir nem falar comigo. Meu cônjuge é um líder dominante demais. Me sinto perdida. É essa que eu fiz agora. Meu cônjuge é muito agressivo na comunicação e muito duro ao falar com meus filhos. Aí tem que dar feedback. E o que é o feedback aí? Às vezes a pessoa não tem consciência disso. Eu estou dizendo agora por mim, pelo meu estilo mais agressivo lá fora, de vamos lá, todo mundo, eu sem querer, eu transmito isso aqui dentro de casa. E tendo feedback da família, eu tenho me trabalhado bastante em ouvir, em pedir a opinião delas para exatamente me moldar ao que é o ideal para a família. Então, para isso acontecer, é necessário que haja consciência. Às vezes o cara está lá sendo agressivo, que é o modelo dele, lá fora ele é assim,
Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho primos que são policiais que mudaram o comportamento depois que entraram na polícia. Por quê? A polícia enrijece, endurece o policial, o modo, né, de tratamento interno e como ele lida com o crime faz com que ele se torne bruto. Sem perceber, ele traz para dentro de casa esse mesmo, né, comportamento que ele é lá fora e acaba ferindo as pessoas que ele ama. Mas se não tiver consciência, se ele não entender que ele está sendo nocivo, né, é uma liderança aí nociva, se ele tiver essa consciência, ele vai achar que isso é normal, é tranquilo, é o jeito dele, é o estilo dele. E eu já ouvi isso. Quem quiser que me aceite como eu sou. Só que todo mundo pode ser mudado no comportamento, todo mundo pode mudar. Então, esse feedback, e o feedback para acontecer, gente, ó, de forma rápida, vou fazer aqui um sanduíche, eu acho que vai dar para fazer aqui uma. Imagine aqui agora um sanduíche, onde aqui eu tenho o recheio, né? Aqui é onde vai ter o feedback real lá de mudança. Aqui eu tenho elogio, eu começo com elogio, aqui eu trato o problema, aqui eu termino com outro elogio. Então, quando você chega para alguém que vai dar um feedback, amor, eu sei que você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa comprometida, que trabalha, que desenvolve, que está focada, mas eu percebo que de uns tempos para cá, por focar tanto no seu trabalho, por tanto estresse, isso está refletindo na nossa família. Ontem, por exemplo, eu peguei meu filho chorando aqui, a nossa filha estava aqui em estado de choque, exatamente porque ela ouviu uma palavra que não é comum aqui na casa. Eu vou dar esse filho, vou trazer exatamente clareza para que haja entendimento. Então, pelo bem da nossa filha, para que a gente não crie filhos medrosos, que vão ter problemas de relacionamento, que vão ser dominados lá fora, nós precisamos, não falei você, nós agora precisamos melhorar nossa comunicação interna na casa aqui, no nosso lar, fortalecendo, encorajando, porque assim, ó, esse tipo de comunicação vai fazer, talvez, com que ele se sinta ali na autoestima, lá no chão. Hoje eu falei isso muito bem. Quer ver aqui um indicador para você perceber a autoestima do seu filho? Se você perguntar agora aí, filho, o que é que você quer de presente de Natal? Se ele disser qualquer coisa, esse garoto está com zero autoestima, ou está até com início de depressão. Uma criança que diz que qualquer coisa serve, para ele não faz sentido, não faz diferença se ele vai ganhar uma caneta, se vai ganhar sei lá, um celular de última geração, qualquer coisa. Então, qualquer coisa é indicador de autoestima baixíssima. Ele vai ser dominado, ele vai sofrer bullying na escola, ele vai ter problemas seríssimos de relacionamento, exatamente porque em casa, quem deveria encorajar está detonando, acabando com a autoestima com a comunicação violenta. E eu acho que a gente tem que falar. Quando está doendo, a gente tem que falar. Tanto para feedback, tanto para ele quanto para ela. Olha, está doendo, não está legal, a gente não pode fazer isso, tem criança envolvida e tal e tal. Não pode, gente, ficar calado, não pode ficar sofrendo ali a dor e passando também para nossas crianças, nossos filhos, né? Então a gente tem que falar. Doeu, fala. Mesmo que goste ou que não goste, fala com amor sempre, né? Com respeito, claro, para não gerar mais conflito, mais confusão, mas eu acho que tem que falar, não pode guardar. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estou copiando. Faz sentido, gente? Pronto, Renatinha, dia 18, 19, a gente se vê, Renata. Temos 2 eventos, né? Gente, coloquei aqui no grupo para vocês, né, o link do grupo. Coloquei no grupo, não, desculpa. Coloquei aqui o link do grupo, que estão os palestrantes, todo mundo que está dando as aulas. Se você não faz parte, entra para esse grupo para interagir, para ir conhecendo o pessoal, tá bom? E também uma sugestão de um livro que fez toda a diferença na minha vida. Não sei se vocês conhecem O Poder do Subconsciente. Quem conhece? Sim. Não, Renato? Mudou a minha história esse livro. Eu já ouvi esse livro não sei quantas vezes, me ajudou muito, entre outros também. É só clicar aí que depois, ou eu mando lá no grupo também. E eu quero deixar um convite aqui, a Eliene, o Hugo, a Adriana, a Renata, todos vocês que estão aqui, olha, Gabriela está desde o início, a Joana, Josefina. Gente, não faltem quinta-feira.
A história que vocês vão ouvir é de arrepiar os cabelos mesmo. A história da Margarida é muito forte. E ela vem trazer o depoimento do relacionamento dela aqui, o que ela passou antes do casamento e depois as cargas que ela levou para o casamento e o que aconteceu lá e a mudança que aconteceu depois. Então, assim, só para vocês terem ideia, ela foi abusada a infância toda por familiares e ela levou essa carga toda para o casamento. Hoje eles são pastores da Igreja Batista, mas ele teve que entender tudo aquilo que ela estava passando. E Deus usou aquele homem, Deus usou ela, ela tem um livro escrito. Eu ainda não consegui confirmar se ela vai estar conosco no dia 19 para levar o livro dela também, para contar isso. A gente confraternizar ali, mas a Margarida é uma mulher fantástica e hoje ela roda o Brasil. Ela já foi diversas vezes no Brasil aí, viu, gente? Aqui, o mundo todo, ajudando crianças, né? A não passarem por isso. Então, na quinta-feira, 21 horas, convido todos vocês a virem, não deixem de vir, 21 em ponto, nós estaremos aqui com a Margarida e o Marcos. A Gabriela falou Margarida é maravilhosa, e ela é maravilhosa, eles são maravilhosos, né? São pessoas que Deus apresentou para nós. Então, tá aqui. Quero deixar também o convite, dia 18, Joval e Irani, estaremos ali juntos com a Leia Oliver no evento, vai ser fantástico, vai ser muito bom, um evento tremendo. A Leia está super motivada, super empolgada, e eu estou aqui, já disponibilizei para ela, vou estar ajudando também. E dia 19 estamos juntos. Quem estiver aqui em Portugal, vamos juntar. Gabriela, você está aqui em Portugal? Coloca aí. Quero saber, Adriana. Viu, Adriana? Dia 19, estamos juntos aqui em Portugal. Vocês querem dizer mais alguma coisa, meus amores? Só agradecer aí o convite. Estamos juntos. Dia 18 estaremos aí, né? Na verdade, chega dia 13. De 13 a 20, né? Então, 18 temos o Ativa-te, um evento com acho que mais de 10 palestrantes aí. Lá eu vou levar um conteúdo voltado para Metas 2024. Operação Meta Batida. E no dia 19 estaremos juntos aí nessa experiência novamente presencial com vocês. Já, quero agradecer a você mais uma vez também. Dizer muito obrigada, foi uma experiência fantástica aqui contribuir. E eu tenho certeza que dia 19 vai ser maravilhoso conhecer vocês pessoalmente. E venha fervilhar o mundo, gente, comigo e com o Jogal Lacerda. E ano que vem nós vamos levar um grupo de palestrantes aí para o Brasil, tá? Nós já estamos organizando aqui. Show. Em agosto estamos aí. Aí vamos. Olha, Renata, entra nessa, Renata. Entra conosco, Renata. Você é uma palestrante memorável. É? Tá bom? Nossa história vale ouro. E eu vou falar uma coisa aqui para você, amiga, especialmente para você e para outras mulheres aqui. Tudo que nós sofremos na nossa vida mesmo, eu tô falando que eu passei por relacionamento tóxico também. Meu Deus, eu me achava um lixo. Eu achava realmente que eu estava errada. A pessoa conseguia fazer essa reversão. Não tô falando do meu marido, não, viu, gente? Falando uma outra pessoa. Então, que eu tudo isso que eu passei, gente, hoje eu ajudo pessoas na mesma situação, eu consigo mudar histórias, tá? Aqui a Adriana também, que tem uma história fantástica de superação, que vai ensinar para nós aquilo. Então, assim, nada é em vão, nada é à toa. Escutem esse livro que eu coloquei aqui, vamos continuar unidos, juntos, tá bom? E muito obrigada, desculpa aí a demorinha, mas valeu a pena, não valeu? Tamo junto. Obrigada, Joval. Obrigada, Irani. E fiquem com Deus. Obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês muito, tá? Vocês são fantásticos. Foi muito divertido. Valeu, gente. Show. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer enorme conhecer cada uma de vocês, viu? Deus abençoe. Tchau.